Muito boa noite, meus amigos. 21 horas mais 2 minutos. Voltamos ao Facebook, é isso mesmo, produção? É, rapaz. Depois de um tempo aí o programa Camarote sendo exibido no YouTube, voltamos ao Face para a galera do Facebook participar também, comentar, participar do programa. Estamos ao vivo no Facebook, programa Camarote, você já sabe, todas as segundas, todas as sextas-feiras. Nós estamos aqui para falar de futebol, para falar sobre todos os assuntos do esporte aí do último final de semana, para falar hoje da vitória épica do São Paulo, aí, emocionante nos pênaltis, passando de fase na Copa do Brasil. Tem a vitória do Fluminense sobre o Santos, tem a derrota, tem a vitória do Palmeiras também sobre o Atlético Goianiense. Enfim, tem muita coisa para a gente falar, assuntos muito importantes hoje. Hoje especial, hein? Hoje estou aqui cercado de grandes colegas, de grandes pessoas e de grandes amigos para fazer mais uma edição do programa Camarote. Eu queria começar apresentando ele, que já estreou aqui brilhantemente na Rádio Prorrogação no último domingo aí, com o jogo Fluminense Santos, mas a gente sabe que o batismo mesmo, né, o batismo dos novos integrantes da equipe é aqui no programa Camarote, né? Tem que participar do programa Camarote para estar devidamente apresentado, devidamente batizado. Então eu tenho a honra de pedir o destaque inicial e já agradecer demais a ele aí por ter aceito o convite de estar na nossa equipe. O brilhante narrador, mais novo integrante, mais novo narrador aqui da Rádio Prorrogação, que está aqui com a gente hoje, diretamente lá do Ceará, rapaz. Robson Nogueira, muito boa noite. Seu destaque inicial do programa de hoje. Seja bem-vindo, meu caro. Boa noite, João. Um abraço a você, um abraço ao Vitor, um abraço ao Marcos, aos amigos ligados aqui na Rádio Prorrogação. Um prazer imenso, uma honra fazer parte do time de craques aqui da Rádio Prorrogação. Meu destaque inicial vai para a derrota do meu leão ontem, na base do sofrimento, da raça. Eu confesso que ontem eu morri, mas passo bem, né? Como diria o meu amigo Felipe Klisman aqui do Ceará. Foi um jogo realmente emocionante, onde o Fortaleza jogou de igual para igual, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo acabou que não jogando muito bem, mas infelizmente, né, pro torcedor do Leão, acabou aí perdendo o jogo nos pênaltis e um jogo para de emocionante. Meu destaque inicial é esse, além de muitas outras coisas que a gente vai debater aqui ao longo do programa, viu, João? Vamos debater sim, seja bem-vindo mais uma vez. Vamos debater sempre com muita informação e reverência, aquele bom humor característico. E falando em bom humor, a gente tem que apresentar ele que está cadeira cativa aqui no nosso programa, cada vez mais presente no programa Camarote, e comentou aí brilhantemente El Clássico, né? Estivemos juntos, eu, ele e também o Ninho Azevedo, com a vitória do Real Madrid lá no Camp Nou sobre o Barcelona no último sábado. E agora ele também dá o seu destaque inicial para o programa de hoje, o poetinha da bola, Marcos Vinícius de Moraes. A feição agora do programa, né? A parte estética vai melhorar um pouco agora, né, poetinha? Agora ainda mais agora que cabelinho tá na régua, o bigodinho tá fininho e a gente está voando mais alto que o MC Pose. Estamos na ponta dos cascos, estamos que nem aqueles pássaros de aço em cima das nuvens. E aí eu queria já deixar o meu abraço, e é um prazerzaço ter a oportunidade de conhecer o Robson Nogueira, ele que é referência lá no Ceará, um cara que manda e desmanda lá, e a gente fica feliz por estar conhecendo mais um amigo, mais um colega de profissão. Um grande abraço também ao João, um grande abraço ao Vitor. E eu queria começar esse programa hoje um pouco diferente, porque uma grande amiga minha, Maria Eduarda, né, a Duda, né, como é conhecida, ela tá com um problema de saúde, ela sofre desde de sempre com um problema de diabetes, e ela, agora há pouco, uns 10 minutos antes de eu entrar no ar, eu recebi a mensagem que ela está internada em estado gravíssimo na UTI por conta da diabetes, e está num estado muito bacana. E minha mãe comentou comigo, falou, pô, mas você não consegue falar com seus amigos para você não participar, né, que é uma das suas melhores amigas, né, e tudo. E eu falei para minha mãe que nesse momento eu não posso estar fazendo nada, eu não sou médico para estar naquele momento, e acredito que eu vou estar passando mais força ainda, mostrando a minha força aqui no programa, participando e fazendo aquilo que eu amo. Então, eu queria desde já dedicar esse programa para ela, as melhoras
que eu tenho certeza que ela vai melhorar. Uma menina de apenas 16 anos que sofre aí de mais uma doença que assola aí ao mundo aí. Então, já desde já queria oferecer esse programa para ela e para toda a família dela. E meu destaque esportivo vai pro. Eu ia falar de São Paulo, mas eu vou deixar para as outras. Vou deixar para o Robson falar de São Paulo aí no dia. E meu destaque inicial vai para o Real Madrid e Barcelona, não poderia ser diferente. Mais um El Clássico, consegui participar com os amigos. O João narrou brilhantemente, como sempre. O Ninho reportou como ninguém. E participamos de mais um El Clássico em que, confesso, esperava que o Barcelona tivesse uma produtividade melhor e que o Sérgio Ramos, além de ser um baita de um zagueiro, ser um cara decisivo, esteticamente ele melhorou muito, hein? Era feio o Sérgio Ramos, hein? E agora ele está esteticamente bonito, para a alegria de Cláudio Boas, que assistiu o El Clássico lá num espaço todo bacana e ficou completamente alcoolizado, mas isso é história para a gente contar em outro camarote. É isso aí, João, bora para cima. Esse é o Poetinha da Bola, destaque inicial aí, completinho. Cláudio Boas tá uma perna desgraçada também, hein? O cara só tá lá, sendo convidado pela La Liga para participar. Aqui com a gente o cara tá sumido, né? Mas tá participando aí de eventos, o grande Cláudio Boas. Mas eu quero chamar também hoje, excepcionalmente temos aí, você é acostumado com 3 integrantes da equipe aqui participando, hoje temos 4, porque hoje é um dia especial, é um dia que foi marcado por mais um absurdo da CBF, né? Mais um absurdo da entidade que comanda o futebol brasileiro. Mas eu não vou falar nem muito sobre isso, porque quem está querendo falar muito sobre isso é o meu parceiro Vitor Duarte, que está hoje também com a gente no programa. Seu destaque inicial eu já imagino qual que é, né, Vitor Duarte? São Bento, heroicamente, mesmo com mais de 15 desfalques, aí nem sei quanto, perdi até a conta de quantos desfalques, aí jogando com apenas um reserva, que era um goleiro que acabou entrando na linha, conseguiu empatar ainda contra o Criciúma na Série C. Mas explica essa história pra gente aí mais detalhadamente. Muito boa noite a você, Vitor Duarte. Boa noite, João. Boa noite a você, boa noite ao Robson. Seja muito bem-vindo. Foi um prazer, uma honra enorme ter feito o jogo com ele ontem. É uma peça que vai agregar bastante ao nosso time, tenho certeza. Um cara, como o Boetinha falou muito bem, né, respira futebol, como tem uma influência grande no Ceará também, né, e é um prazer imenso ter ele com a gente, fazendo parte dessa família. Um abraço, um beijo para a Duda também, né, para a parceira amiga do Poetinha aí. A gente faz essa corrente para que ela possa melhorar, para que ela possa sair dessa situação. Então, dedicamos toda a equipe aí também esse programa para ela. E, João, hoje, cara, eu queria te dizer que é o jogo da vergonha, vou se dizer assim. É o jogo que fica marcado para que tudo aquilo que a gente vinha falando, cara, de todas as entrevistas maravilhosas que fizemos na pandemia, de tudo aquilo que a gente conseguiu passar, né, de coisas boas, de experiências legais, mas por conta de um problema, por conta que nós passamos e estamos vivendo ainda dentro de uma pandemia que, né, mais de 150 mil vidas já foram perdidas só no Brasil, imagine só no mundo. E quando se fala em volta de futebol, tudo se dava a crer que um dia isso ia acontecer. Quando a gente lembrar daqui 10 anos, o Covid-19 apareceu dentro do futebol, qual reflexo ele teve? A gente vai lembrar desse jogo. E por que a gente vai lembrar desse jogo? Hoje, dia 26 de outubro de 2020, no Estádio Municipal Walter Ribeiro, aqui em Sorocaba, tivemos um jogo que não deveria de forma alguma ter acontecido. O São Bento é o lanterna da Série C. O São Bento tem 9 pontos em 10 jogos. Pouco importa. O Criciúma, daqui a 10 dias, pode ter um surto de Covid-19 e colocar em risco toda uma população, todo um grupo de jogadores, de famílias, de tudo que você quiser falar mais. E os funcionários? E o técnico Edson Vieira, que tem uma família de influencers, de pessoas que precisam da internet, precisam estar participando, uma mãe que acabou de passar por um problema de saúde, como é que fica? Eles têm que se submeter a jogar, e não é só hoje, não. O São Bento entrou em campo, você falou que perdeu a conta aí, com 20 desfalques. 20 desfalques.
15 jogadores infectados com Covid-19 ao todo, 3 jogadores lesionados e um suspenso. Aí, dá 19. Só que um deles era um outro jogador que ele está com sintomas, mas ainda não foi detectado. Então, 20 desfalques. Num grupo que foi montado e depois do acesso à Série B, à Série A1 do Campeonato Paulista, há 2 semanas atrás, que eu até comemorei aqui, o São Bento simplesmente teve que fazer uma limpa no elenco. Dispensou alguns jogadores, alguns perderam o contrato. Tinham 27 jogadores à disposição. Tiveram que puxar alguns garotos da base e o time entrou em campo com 12. Um reserva, e esse reserva o goleiro Lucas Macanha. E conseguiu empatar porque ele teve que entrar no final no lugar do Bambam, que estava sentindo a coxa, que não aguentava mais ficar em campo. O Bambam é esse que jogou os últimos 7 jogos do São Bento seguidos, todos eles decisivos. Não quero me alongar muito não, João, mas vou falar para você. Hoje eu queria vir aqui de preto, eu queria vir aqui com a camisa do São Bento, eu queria fazer uma homenagem de alguma forma, porque é inadmissível o que aconteceu no Walter Ribeiro. A gente sabia que isso poderia acontecer, e aconteceu. A maior vergonha da Covid-19 aconteceu no Walter Ribeiro. Ó, aconteceu isso no Nordeste, no Mato Grosso, aconteceu isso em São Paulo também, com a equipe do Oeste, e aconteceu isso agora em Sorocaba. Não pode, a CBF não pode fazer isso com clube nenhum. E o que aconteceu em Sorocaba hoje vai ficar marcado para a história. Parabéns aos jogadores e toda a comissão técnica do São Bento, parabéns ao Criciúma, espero que nada demais aconteça. Mas é uma vergonha o que a sua CBF faz com o futebol brasileiro. Tá aí o recado do Vitor Duarte, né? Como já aconteceu realmente, né, na Série A do Brasileirão, com alguns times aí tendo o Flamengo, né? Foi muito afetado com um surto aí da Covid-19. Outros times também, pela Série B já tivemos casos também, e agora foi a vez da Série C, daí com o São Bento, que heroicamente, jogando com apenas 12 jogadores ao todo, né? 11 titulares e apenas um reserva, que era goleiro e acabou tendo que entrar na linha, conseguiu empatar, mas realmente um absurdo, né, Robson? Vamos falar mais um pouquinho desse assunto antes de passar para o próximo tema. A CBF não adiar esse jogo, né? Prejudicar realmente não só o São Bento, como prejudicar todo o futebol, né? Isso aí é contra tudo que a gente acha certo no futebol, né? Uma coisa completamente equivocada da CBF. Mas fica aí a mensagem do Vitor Duarte, né, Robson? Equivocada e completamente desumana, viu, João? Eu confesso para você que desde o início eu sempre fui contra a volta do futebol aqui no Brasil, porque independente das autoridades falarem que tinham que voltar ao futebol, assim como tinham que voltar a outras coisas, a gente tem que entender que o Brasil não estava pronto, como até hoje não está pronto, para receber uma grande aglomeração, não está pronto para passar por esse tipo de situação, até porque o Brasil não se cuidou tão bem como a Europa se cuidou, e hoje, daqui a pouco, se bobear, vai ter que voltar de novo para o lockdown, porque alguns cabos estão voltando lá. O que a gente viu hoje, né, no jogo do São Bento contra o Criciúma, foi uma atitude extremamente equivocada, extremamente desumana, diga-se de passagem, porque, pensa comigo, o São Bento jogou apenas com um jogador, um banco de reservas, o jogador era goleiro, teve que entrar como atleta de linha, foi no segundo tempo, se o Vitor puder me corrigir, eu agradeço. E independente de ter só um jogador no banco de reservas, fosse 1, 2, 4, 10, tinha que se respeitar, porque naquele clube tinha atletas com... Não é porque estavam lesionados, não é porque estavam suspensos, não é porque um tomou cartão amarelo, outro tomou cartão vermelho, porque os caras estavam contaminados com a Covid-19. Então, automaticamente, eles iriam contaminar atletas adversários, aqueles atletas que estavam lá no Cristo podem contaminar outros, e com isso não se espantem, caso a gente não tenha uma paralisação no campeonato, né? Pois não, Vitor. Posso te dar só 2 detalhes para complementar o seu comentário, por favor? Primeiro, eu conversei hoje à tarde, tenho o prazer de ter a amizade, inclusive, do presidente, atual presidente do São Bento, eleito há 2 semanas atrás, o Almir Laurindo, e pedindo informações. Ele disse para mim que sabe qual foi o argumento da CBF para não cancelar esse jogo? Porque a CBF, o São Bento, quando saiu os 13 que estavam infectados, o primeiro teste feito na quarta-feira passada,
A CBF disse ao São Bento, em ofício, isso está com o presidente, está com a diretoria. Se bater 15 jogadores infectados, a gente cancela o jogo. Porque, como eu disse, tinha 27 inscritos apenas no campeonato. Bateu 15. Só que aí, o São Bento falou, agora estão 21. Só que eles falaram assim, quem está suspenso e quem está machucado não é culpa da CBF, não está no protocolo. Então não conta. Então, quer dizer, tinha 15 infectados, que era o que eles pediram. Só que tinha 4 machucados e um suspenso. Deu 20 do mesmo jeito. Como é que faz? Então, para você ver, eles são tão amadores, cara, que até o próprio argumento para não adiar a partida é fútil. Porque, como você falou, não importa. Jogador machucado vai jogar como? Como que o São Bento ia colocar jogador Juan, que teve uma lesão na coxa? Quem que joga com uma lesão na coxa? Complicado, né? E sem falar que, independente de ser 15, 18, 20, se tivesse apenas um jogador, um só com Covid, ou um membro da comissão técnica, um diretor, já era motivo para não ter jogo. Né? Porque, querendo ou não, os demais atletas também estariam expostos a tal perigo, né? Tanto do São Bento quanto também do próprio Criciúma. Sem falar da arbitragem, da comissão, da delegação que fica lá na beira do gramado, o quarto árbitro, o delegado da partida. Enfim, é uma coisa muito amadora e desumana que eu confesso particularmente que não é de se espantar, né? O nosso companheiro aqui, nosso ouvinte, está falando do André Kaneski, que a CBF só pensa no próprio bolso e não na saúde das pessoas. Eu vou lembrar aqui de um caso, se o João me permite abrir esse parênteses, quando houve o acidente da Chapecoense, né, em 2016. A Chapecoense ia entrar em campo, se não me falha a memória, contra o Atlético Mineiro na última rodada do Brasileirão, e aí o Atlético se recusou a entrar em campo contra a Chapecoense porque ninguém tinha clima para ter jogo, né? E aí eu me lembro que o posicionamento da CBF naquela manhã, né, naquela manhã trágica para o futebol mundial, foi o seguinte: não, vamos fazer o jogo, vamos jogar, coloca o time sub-20 para entrar em campo, para ter jogo, porque vai ser uma festa bonita. Pô, como é que vai ter uma festa bonita no meio de uma tragédia daquela? Então é o que comprova, né, mais uma vez, principalmente no caso de hoje, o quão desumano certas entidades de futebol. Mandar um abração pro André Kaneski, que tá sempre acompanhando com a gente. O Nicolas Santos aí, os homens, as máquinas, as bestas enjauladas com ódio. Um abraço para ele. O Ninho Azevedo, sempre com a gente também. Só fera, bom trabalho. Valeu, Ninho. Mas é isso, Poetinha. Só pra gente arrematar esse assunto, Marcos Moraes, eu sei que você quer falar também. Os jogadores do São Bento protestaram, né, antes do jogo. O Vitor Duarte já trouxe a informação. E realmente fica uma mensagem muito ruim, né? Passa mais uma vez uma mensagem muito ruim o futebol brasileiro em relação à Covid, realmente colocando em risco aí muitas pessoas e uma coisa desumana realmente. Mas foram heróicos os jogadores, os atletas do São Bento, né, Poetinha? Eu concordo com tudo que foi dito em relação a esse assunto. Eu acho que as pessoas que gerem o futebol, as pessoas que comandam o futebol, tanto nos clubes quanto nas federações e na nossa entidade maior do futebol, que é a CBF, pouco tem empatia com a situação do seu próximo. E vou explicar o porquê. Eu vejo muita gente tratando o assunto da Covid como se fosse nada. Estamos passando ainda por uma pandemia onde morreu quase 160 mil pessoas no Brasil, mais de 5 milhões infectados, tantas famílias destituídas, tantas famílias que foram dizimadas, tantas famílias que morreram, perderam seus entes queridos, que tiveram seus entes partindo, e pai enterrando filho, filho enterrando pai, mãe, e por aí vai. E a gente viu casos, né, como a gente explicar o caso, por exemplo, da primeira rodada do Brasileirão, quando o Goiás estava com a maioria dos seus jogadores infectados e só os jogadores entraram em campo e o juiz resolveu anular o jogo naquele momento. É vergonhoso, chega a ser vexatório para não só para a CBF, para os clubes, chega a ser vexatório para nós que estamos aqui fazendo e comentando, e narrando, e reportando, e trazendo informações. Porque como que a gente explica para alguém em sã consciência que no meio de uma pandemia, um clube teve tantos jogadores, 21 desfalques por conta da Covid,
e a entidade máxima do futebol não fez nada. Além de não fazer nada, ainda obrigou o time a entrar em campo. Eu acho que isso chega a ser desumano, é vergonhoso, vexatório, qualquer palavra, qualquer adjetivo ruim tem que ser usado, porque é vergonhoso. Vergonhoso. O Vitor fala com muita maestria, porque ele conhece os bastidores do São Bento, ele trabalha na Série C, ele conhece os meandros ali de tudo. Robson também trabalha muito em alguns jogos, também, inclusive de Série C, tem a Ferroviária, se eu não me engano, lá do Ceará na Série C. Então, é vergonhoso. Eu vejo assim, eu vejo que é muito fácil você pensar apenas no dinheiro, apenas no seu lucro, apenas isso. Se fosse num jogo de Série A, um jogo de Série C, pouca visibilidade tem, não é um jogo que você passa na TV e vai gerar visualização, vai gerar um impulsionamento muito grande. Eu acho que você tinha que pensar primeiramente na parte humana da coisa. Você trabalhando a parte humana, automaticamente a sua parte comercial irá crescer. João, é só isso que eu tenho para falar sobre o assunto, porque me enoja falar da CBF, me deixa triste, me deixa enojado, me deixa bravo. Todo o sentimento que você tiver e que for de repulsa sobre a CBF eu tenho, porque são casos e casos como esse que faz o futebol brasileiro ficar cada vez mais precário do jeito que está. É verdade, né? Conhecido aí, ficou conhecido esse jogo, já ficou conhecido como o jogo da vergonha aí, né? Para a CBF realmente. Mas vida que segue, né? A gente sabe que realmente é difícil a gente ter alguma perspectiva que isso mude um dia aqui nesse país. 21 horas mais 23 minutos. A gente está ao vivo aí no Facebook da Rádio Prorrogação, com mais uma edição do programa Camarote. Você que estava acostumado a acompanhar no YouTube, a partir de agora aí estamos no Facebook aí, com mais uma edição do programa Camarote. Um abraço para todo mundo que está acompanhando. Continue participando aí, comentando, mandando sua mensagem, que é sempre muito importante para a gente. Mudando de assunto e começando a falar dos jogos desse final de semana, o que aconteceu no Morumbi, hein, rapaz? O São Paulo vencendo por 2-0 até aí o segundo tempo, mais da metade do segundo tempo, toma um empate, vai para os pênaltis e aí um festival de pênaltis, né? Bem batidos, inclusive, né? Ninguém errava até que chegou aí a 19º pênalti. O Gabriel Dias do Fortaleza acabou errando, o Thiago Volpe acabou defendendo, depois o Léo Pelé guardou e o São Paulo avançou aí para as quartas de final em um jogo em que o São Paulo tinha um controle até certa altura do jogo e depois acabou passando sufoco, né, Robson? Você que tem muita propriedade para falar sobre Fortaleza, pode analisar essa partida para a gente pelo lado do São Paulo e também pelo lado do Leão do Pici, né, que heroicamente foi buscar o empate e por pouco não conseguiu mais um resultado histórico, que é eliminar o São Paulo dentro do Morumbi, mas não deu, não foi dessa vez. O São Paulo passou de fase, né, Robson? Pois é, João, mais um confronto, né, entre São Paulo e Fortaleza, o Rogério Ceni reencontrando aí o seu ex-clube, e a gente teve ontem um jogo bastante disputado, principalmente no segundo tempo, né? No primeiro tempo, o São Paulo meio que dominou as ações, o Fortaleza não vinha atacando muito, não vinha com aquele espírito competitivo como vinha atuando em jogos anteriores, como contra o Atlético Mineiro, por exemplo, e até contra o próprio São Paulo no jogo da ida, e com isso o São Paulo acabou se aproveitando da situação, né? O Brender acabou marcando aí os 2 primeiros gols da equipe do São Paulo diante do Fortaleza, e o Fortaleza começou meio que tentar se recuar para tentar tomar mais gols, né? Só que aí no intervalo o Rogério Ceni deu aquela sacudida na equipe, colocou os caras para jogar e de repente pintaram aí os 2 gols que deram empate para o Fortaleza. Com isso o jogo foi para os pênaltis, né? Em um jogo aí onde as estrelas dos jogadores brilharam bastante, onde o São Paulo venceu por 10-9, o Gabriel Dias acabou errando o último pênalti, mas vale destacar o seguinte em relação a esse jogo, meu caro João Moreira e amigos aqui da mesa. O Fortaleza, no segundo tempo, entrou com uma postura completamente diferente. Por outro lado, vale a pena ressaltar também o São Paulo, né? Porque o São Paulo tomou 2 gols, o técnico do São Paulo, o Fernando Diniz, ao invés de colocar o time para cima, acabou meio que não fazendo boas modificações, não por conta apenas dos jogadores que entraram, né? Mas por conta daqueles que permaneceram, como, por exemplo, o Tietchan e o próprio Daniel Alves. O Daniel Alves, há um bom tempo, não vem fazendo boas atuações no São Paulo, não vem jogando bem, essa é a verdade. Assim como o Tietchan. O Tietchan vinha atuando bem na lateral esquerda, principalmente quando jogava no Palmeiras, né? Se não me falha a memória, também quando jogou no Audax,
vinha fazendo boas atuações, só que aí não vinha passando por uma boa fase. Por outro lado, o Daniel Alves, que fez uma brilhante carreira jogando como lateral esquerdo, acabou sendo deslocado para o meio de campo, onde não conseguiu atuar bem durante muito tempo. E segue ainda a teimosia do Fernando Diniz em colocar o Daniel Alves para jogar, e com isso acabou meio que quase custando caro essa classificação para o São Paulo, né? Fortaleza acabou perdendo o último pênalti com o Gabriel Dias, repito, e custou caro também para o Leão, que perdeu a vaga para o São Paulo na próxima fase da Copa do Brasil. Mas, como eu costumo dizer, o Leão acabou caindo de pé por ter feito uma boa atuação, e o São Paulo vai agora guerrear para disputar várias competições e, quem sabe, buscar o título da Copa do Brasil, viu, João? Tá certo, mandar um abração também pro Eugênio Pereira, meu parceiro, rapaz, diretamente lá de Pouso Alegre, Minas Gerais, acompanhando o programa, abração para ele, Eugênio Pereira Marcos. Ô Poetinha, por que o São Paulo não consegue matar o jogo quando tem a possibilidade, hein? Ganhando o jogo, dominando a partida, por que o São Paulo dá tanta chance para os adversários crescerem no jogo quando ele está comandando as ações? É o Diniz? São jogadores? O que você pode dizer sobre isso, hein, Marcos Moraes? Eu acho que é um conjunto de tudo isso que você acabou de citar. O Diniz está claro, ele não tem o vestiário, digamos assim, nas suas mãos. Alguns jogadores a gente sente isso, né? Não sei, eu posso estar errado, totalmente errado no que eu estou falando, mas o que transparece para a gente é que tem alguns jogadores que mandam no clube, tem mais autonomia que o próprio treinador. Fica no caso evidente do Daniel Alves, né? Ele tá fazendo jogos pífios, né? Como ele gosta de frisar o nosso Fábio Dias. Você também utiliza muito esse termo pífio, que eu acho maravilhoso, mais uma figura de linguagem da nossa língua portuguesa brasileira que eu acho maravilhosa. E o Daniel Alves, ele não vem jogando, não vem conseguindo colocar a qualidade que a gente se esperava, não vem conseguindo passar aquela liderança que a gente imaginava que nesse momento o Daniel Alves estaria exercendo dentro do São Paulo, e você vê que alguns jogadores que vêm decidindo a equipe, em alguns momentos saem da equipe, e o Daniel Alves continua fazendo essas partidas pífias que ele vem fazendo. Um destaque positivo que a gente pode dar para o São Paulo seria o Brenner, né? É um jogador que muitas vezes desacreditado, emprestado, muita gente falava que ele é muito novo, né, o Brenner, mas muita gente já falava que não era jogador para jogar no São Paulo, que ele não tinha essa qualidade toda, que era um jogador superestimado porque na base e no profissional é totalmente diferente, mas é um jogador que vem decidindo, vem conseguindo jogar, vem conseguindo fazer gols importantes. Ontem guardou 2 gols muito importantes para a equipe do São Paulo, se fez gol também na partida de ida. É um jogador que vem dando conta do recado. E no São Paulo, eu não entendi, por exemplo, as alterações do Diniz mexe muito mal na sua equipe. A gente pode dar um destaque, por exemplo, eu não entendo para que tirar o Gabriel Sara naquele momento, sendo que o Gabriel Sara estava jogando muito mais do que o Daniel Alves, entregando muito mais. É um jogador muito criticado, por não entendermos, né, o que ele faz, qual é a função dele. Ele é um meia, ele é um volante, ele é um segundo jogador de meio de campo. Ontem o Sara foi o melhor jogador em campo. Exatamente, jogou muita bola, né, melhor Vitor? Em campo. Ele passou uma imposição física, além de tudo, muito importante, da qualidade, deu uma virada de jogo muito importante, e ele tem uma batida na bola diferenciada, isso é claro, isso é evidente. Eu também não entendi o porquê tirou o Luciano naquele momento. O Luciano vinha com mais vontade, vinha tentando, não entendi as alterações do Diniz naquele momento. Fato é que o Diniz, ele é 8 ou é 80. O Diniz não tem meio termo com o Diniz. Ou ele faz uma partida esplendorosa, fantástica, totalmente com o time nas mãos, que nem ele fez no Allianz Parque contra o Palmeiras, ou ele faz uma partida que não foi desastrosa por completo, porque o São Paulo se classificou. Mas, no geral, as alterações, o jeito que ele comanda a sua equipe, me deixa muito espantado, porque eu imaginava que nesse momento da carreira do Diniz, com a continuidade que ele vem tendo, comandando uma grande equipe que nem o São Paulo, com jogadores de qualidade, com tudo isso, eu imaginava que o São Paulo estaria passos à frente do que está hoje, mais evoluído, mais com estilo de jogo muito mais avançado do que está tendo hoje, e isso fica muito evidente, né?
E a gente fica até a gente estranha, porque o Daniel Alves veio para ser um jogador extremamente importante. E aí você vê o quê? O Daniel Alves, que foi lateral a vida toda jogando no meio, e o Tietchan, que foi meia a vida toda jogando no lateral direito. É isso que não dá para entender muitas vezes nos times do Diniz. E com todo respeito, o Tietchan jogando no meio é um jogador comum, ajuda, tem posição física, mas é um jogador comum. Na lateral, com todo respeito, se o São Paulo não tiver na base nenhum lateral direito com mais qualidade do que o Tietchan, fecha a base do São Paulo, fecha o CD de Cotia. Tá certo, manda um abração pro pessoal que tá chegando. Ismael Munhoz, abração para ele. O André faz uma pergunta, Vitor Duarte, que eu vou entrar nesse assunto com você mesmo agora. Aproveitar o gancho que o André Caneschi nos dá aí, ele sempre nos acompanha. Um abração pro André. Daniel Alves, Vitor Duarte. O que acontece com o Daniel Alves, hein? Muito mal mais uma vez, jogando pessimamente no meio campo. Como já disse o Robson, ele é um brilhante lateral direito, mas no meio campo é um jogador que deixa muito a desejar e foi muito mal mais uma vez. E a coletiva do Diniz, mais uma vez, defendendo o Daniel Alves. O que você acha que acontece com o Daniel Alves, hein, Vitor Duarte? Bom, vai lá, Poeta. Bom, rapidinho, fica à vontade. Vai lá. Só para colocar uma pergunta, e aí a gente coloca duas perguntas já emendando para o Vitor aí. Essa pergunta, será que o Daniel Alves não está arrependido de vir para São Paulo? E eu refaço essa pergunta com mais uma, acrescentando aí. Será que o São Paulo não está arrependido de ter trazido o Daniel Alves? Olha, eu acho que um pouco dos dois. Por quê? Eu vou explicar. Eu vou explicar trazendo uma situação que aconteceu hoje. Um blog do São Paulo que fez uma postagem normal, dizendo: Daniel Alves faz mais uma partida abaixo e recebe críticas da torcida porque ele não está conseguindo desempenhar um grande futebol na sua função e não consegue liderar a equipe da forma, né, como se espera dele. E o Daniel Alves, que é muito mais um influencer digital, é muito mais um cara que gosta de tirar foto, aquela coisa toda. Não que ele não possa ser mais do que um jogador de futebol, o cara ficar mais impressionado ou se importando em dar resposta para a torcida na rede social do que jogar bola. E ele respondeu: eu acho que esse cara não joga nada, porque esse cara é o dono do São Paulo. Vou só dizer uma coisa para o seu Daniel Alves. Daniel Alves tem que entender que no mundo do futebol, ele é o jogador que mais ganhou títulos. Sim, 40 títulos é muita coisa, jogou em times espetaculares, foi o melhor jogador da Copa América do ano passado, veio para mudar o patamar do São Paulo em todos os aspectos, com mídia, colocou 50 mil na sua apresentação no Morumbi. Mas, seu Daniel Alves, no São Paulo o senhor não é nada, não. Como diz o Rogério Ceni, lá antes da decisão contra a equipe do Ceará, aí no Campeonato Cearense, o Rogério fez uma pré-eleição e ele falou assim, eu jogo o final, sabe para quê? Para colocar quadro na parede. Se o Daniel passar no CT da Barra Funda e ficar procurando lá, ele não vai achar quadro, porque não tem. O Dagoberto, o Richarlison, o Josué, o Mineiro, o Careca, tem muito mais história no São Paulo que você, o Hernanes. Então, não tem... O São Paulo se arrependeu de trazer o Daniel Alves? Por esses caras que estão lá, eu acho que não. Porque esses caras, para eles, estão ótimos. São Paulo segue sem ganhar título, São Paulo segue sendo zoado pelos adversários, São Paulo segue passando vergonha, porque o Daniel Alves em campo perdeu para o Mirassol do mesmo jeito. O São Paulo segue sendo boicote, porque tomou 3 gols de um time semi-amador. Pior time da história da Libertadores, o São Paulo conseguiu tomar 3 gols e perdeu um jogo ainda. Então, o São Paulo não se arrepende de trazer o Daniel Alves pelos caras que estão lá. Mas o Daniel Alves, ele não tem que se arrepender por ter vindo para o São Paulo. Porque ele não jogou, João. Ele não apresentou. Ele simplesmente poderia ter jogado na lateral desde o início. Só que ele manda lá. Ele contratou o Diniz. Ele que escala o time praticamente. Se ele quiser... Qual dado? Até devolvendo para você, João, porque eu não quero me alongar, não. Qual dado mais importante do Daniel Alves no São Paulo? Ele foi substituído 2 vezes sequer. Apenas. Uma, ele está machucado. Ele quebrou o braço contra o Atlético Paranaense e ele saiu. E a outra contra o Binacional, quando o jogo estava 4-0. Como é que alguém vai mandar nesse cara? Se o João me permite... É a pergunta que fica, né, Robson? Antes de passar a bola para você, claro que eu permito, mas o André está participando aqui.
O Luan, Igor Gomes e o Gabriel são muito bons jogadores, muito rápidos, mas na mão do Diniz não vão tão longe. O André disse que é seu fã, viu, Poetinha? Por isso que eu sou fã desse Poetinha. E ele diz também que o São Paulo não vai muito longe na Copa do Brasil. Pode falar, Robson. Então, só pegando o gancho que o Vitor Duarte falou, hoje eu fui obrigado a ouvir uma frase do Diniz na coletiva que responde à pergunta que o Vitor Duarte fez agora há pouco. Quais são os dados do Daniel Alves no São Paulo? O Daniel Alves, Vitor e amigos aqui ligados na prorrogação, pasmem, é o seguinte, ele é o maior, o jogador que mais corre, segundo o GPS oficial do clube. É mole. Tá. Vai disputar a maratona com o Bolt. Aproveita. Vai lá. E isso para o Diniz e para o Fernando Diniz, segundo ele fala nas coletivas, é um fator importantíssimo. Não, porque ele é o líder do GPS. Então, realmente é o que... Dá para fazer comercial do Waze, né? É verdade. Mas é que... Com todo respeito ao Diniz e ao Daniel Alves, minha mãe anda 12 quilômetros todo dia de caminhada e nunca chutou uma bola na vida. Agora eu tenho que concordar uma coisa, ele corre mais rápido que a Ferrari. É verdade, mas eu vou falar uma coisa para vocês, viu? É uma coisa... Mas também já começou errado desde o início, né? Vocês não devem ter memória curta. Wagner Carmo Mancini, hoje no Corinthians, como gosta de dizer o Vitor Duarte, né? Era o técnico do São Paulo, era coordenador, o Cuca saiu, o Mancini assumiu como técnico. Antes de um jogo contra o Flamengo... Fazendo um bom trabalho, diga-se. Mancini levou o São Paulo para a final do Campeonato Paulista. Só isso. Antes de um jogo contra o Flamengo no Maracanã, simplesmente Wagner Mancini pede demissão e o Diniz assume. Depois o Diniz deixa aí um áudio vazado, não sei se ele vazou de propósito ou alguém vazou, eu não sei, a gente não sabe. Mas comentando como é que foi essa contratação do Diniz, né? Os jogadores puxados pelo Daniel Alves foram pedir para que Fernando Diniz assumisse o cargo. E eu fui embora, segundo palavras do Mancini. Então já começou errado, né? Então, como é que... Com que cara o Diniz vai chegar pro Daniel Alves e falar: amigão, você não tá jogando nada, vou tirar, vai esquentar o banquinho ali. O Daniel vai chegar para ele e falar: que é isso? Eu contratei você, meu querido? O que você quer falar aqui? Então é uma coisa que fica meio complicada, né? Quando a hierarquia ela é quebrada dessa forma, fica um pouco difícil aí para a gente ter uma ideia. Mas o Robson, o São Paulo que vai estrear em uma nova competição, né? Na próxima quarta-feira, enfrenta o Lanús, lá na Argentina. O Lanús que não joga faz 6 meses, se não me engano, por conta aí que a pandemia deixou as equipes também paradas muito tempo na Argentina. Tem um centroavante, que eu esqueci o nome dele agora, 40 anos de idade, é o principal jogador da equipe. O que o São Paulo pode esperar? O São Paulo tem que entrar nessa Sul-Americana com que pensamento? Muitos dizem que a Sul-Americana não vale nada, que é um campeonatinho de várzea, que é um campeonatinho que é a Série B da Libertadores, mas a torcida do São Paulo está sedenta por títulos, ela não quer saber qual é o título, né, Robson? Eu acho que o São Paulo tem que entrar com tudo. O que você pode dizer que você espera para esse jogo e já alimente com o seu palpite também para Lanús e São Paulo, meu caro Robson. Exatamente, o atacante é o Lautaro Acosta, né? Nasceu em 88, também tem muitos jogadores também na equipe do Lanús, que também, antes de jogar após jogar com o São Paulo, né, também vai estrear no sábado pelo Campeonato Argentino contra o Boca Juniors. Então, também vai ter 2 rabos de foguete grande a equipe do Lanús. O que a gente pode esperar do São Paulo é o seguinte: primeiro, o São Paulo tem que descer do salto, né? Não é porque eliminou o Fortaleza na Copa do Brasil que tá tudo bem, tudo maravilhoso. Não. Vai ter que se autoavaliar, vai ter que entender que, embora o Lanús não tenha uma grande tradição em torneios internacionais, né? Não é um Boca Juniors, não é um River Plate da vida, vai ter que jogar com o pezinho no chão, porque hoje não existe mais bobo no futebol, né? O Independente Del Valle estava um tempão sem jogar futebol, meteu 5 meteu a goleada no Flamengo, né? Então, a gente não pode simplesmente subestimar a equipe do Lanús. Meu palpite para esse jogo, já que o jogo é fora, né? Se tiver errado, me corrijam. Meu palpite é que o Lanús vai vencer o São Paulo por 1-0. Mas no sufoco. Tá aí o palpite do Robson. O Caio, ele corrige a gente aqui. Obrigado ao Caio Brito, mais um parceiro recém-chegado da nossa equipe, que é o atacante do Lanús, vovô, é o Sandy. João, José Sandy, nascido no dia 17 de agosto de 1980, 40 anos completados, e tem contrato até dia
30 de julho de 2021. Sua terceira passagem pelo Lanús. Obrigado ao Caio pela correção, pela informação. O André já deu o seu palpite dizendo que vai ser 2-0 para o Lanús, Poetinha. E você, o que você acha desse jogo? A estreia do São Paulo em mais uma competição internacional, que é a Copa Sul-Americana, joga aí na quarta-feira contra o Lanús, lembrando que é mata-mata, hein? Começa um jogo lá, depois um jogo no Morumbi, e aí o São Paulo vai ver se consegue avançar a próxima fase. O que você tem a dizer sobre esse jogo, Poetinha? A gente fica meio sem saber o que analisar do São Paulo, porque é aquilo que eu falei, né? Ou é 8 ou é 80. Ou faz uma partida espetacular, ou faz uma partida muito ruim. Não tem muito meio termo, né? Talvez tenha um gás a mais por conta da classificação contra o Fortaleza, da forma que foi, dos pênaltis, né? No último instante ali, um pênalti. E a gente não sabe muito o que esperar. O São Paulo tem condições de ir até Lanús e jogar um futebol apresentável, jogar um futebol, por exemplo, o que jogou contra o Palmeiras no Allianz Parque. A gente tem que colocar uma coisa que eu acho muito importante. O Lanús não joga, tem todo esse tempo, 6 meses, se eu não me engano, sem disputar uma partida. Não tem um time qualificado, é um time já envelhecido, não só pelo Sandy com 40 anos, mas é um time já muito envelhecido, é um time que tem dificuldades técnicas, tem dificuldade de criação, e já tem ainda mais esse desgaste por não jogar tem 6 meses, está totalmente fora do ritmo de jogo. Então eu acho que o São Paulo tem condições, mas ao mesmo tempo a gente fica receoso porque a gente não sabe o que esperar. E eu vou colocar aí, por conta do Lanús, está muito tempo sem jogar, e o São Paulo, mesmo com esses problemas todos citados, vem de um fator anímico importante, passou por uma próxima fase da Copa do Brasil, não vem mal no Campeonato Brasileiro, vem bem, está disputando lá em cima o Campeonato Brasileiro. Eu vou colocar um empate, 2-2, São Paulo e Lanús. Tá aí o palpite do nosso Poetinha. O Ninho diz que vai ser 2-1 pro Lanús. O André diz que os 2 gols vão ser do Sandy. Eu não duvido, secando não. aí, né? Os corintianos secando aí o... Acho que o André é corintiano, não tenho certeza. O Ninho Sandy sem o Júnior, tá? Exatamente. Bom lembrar que sem o Júnior, né? Até porque é o Sandy, o atacante do Lanús. E aí, Vitor Duarte, o que você espera para esse jogo? Você já disse aí que parece que não está muito confiante, que você está achando aí que o Sandy vai fazer os gols aí, concordando com o André. O que você pode dizer? São Paulo vence, estreia bem na Sul-Americana, Vitor Duarte? Mais uma competição, mais uma chance do São Paulo conquistar um título, e este é o último, né? O último título que o São Paulo conquistou foi mesmo da Copa Sul-Americana em 2012, no comando do Ney Franco. E eu acho que o time do Lanús, o River também não jogava fazia 6 meses, mas daí é o River Plate, é o melhor time da América, tá? Mas também é um time argentino, e o São Paulo vai jogar lá. Então, eu acho que é uma dificuldade, é um jogo difícil, complicado. Entrando dentro do tema ainda do jogo contra o Fortaleza, acho que o São Paulo sai ganhando nessa questão do ânimo, e isso faz diferença no futebol. A gente que já jogou e quem acompanha futebol de perto sabe que faz diferença sim, mas eu acho que por ser fora de casa e pelo Diniz cada vez mais estar jogando pelo resultado, e ontem até foi uma amostra disso, que a partir dos 30 do segundo tempo ele meteu o time inteirinho, cheio de zagueiro, para poder rebater bola sem que o Fortaleza esboçasse reação. Aí sim o Rogério começou a fazer um sistema diferente. Acho que o São Paulo vai sofrer um bocado, e para mim não sai com a vitória da Argentina, não. Para mim dá Lanús 2-1, concordo com o Ninho. Rapaziada, não tá confiando muito no tricolor paulista não, hein? Eu acho que o São Paulo empata, vou com o Poetinha, hein? Acho que empata. 1-1 lá na Argentina esse jogo, traz um empate pro Morumbi, o time do São Paulo. Pro Vitor Duarte não falar que eu sempre dou palpite contra, tá vendo, Vitor Duarte? Tá vendo? Um empatezinho, tá bom pro São Paulo. O senhor tá mudando. Nas últimas 2 semanas o senhor tá mudando bastante. Inclusive o senhor deu até palpite contra o Corinthians, também nessa draga aqui tá difícil, mas aconteceu. Parabéns. Palminhas pra você.
O André confirmando que ele é corintiano desde que nasceu e dizendo que como futuro jornalista ele é imparcial. Tá bom, André. Vamos mudar de assunto então. 21 horas mais 46 minutos, horário de Brasília. Vamos falar do Santos, né? Aproveitar que o Robson estreou aqui na Rádio Prorrogação, narrando brilhantemente Fluminense 3, Santos 1. Santos perde o jogo, mas reclama da arbitragem, né, Robson? O que você pode dizer? Uma análise sobre esse jogo, você que narrou tão bem essa partida. 3-1 Fluminense, resultado para mim inesperado. E para você, o que você achou desse jogo? E o Santos tem razão em reclamar da arbitragem, meu caro Robson Nogueira? Obrigado pelas palavras, João, em relação à narração. Foi um prazer imenso, repito, ter estreado logo com esse jogaço aqui na Rádio Prorrogação. O Fluminense, desde o início do jogo, o Vitor estava comigo na transmissão, pode confirmar bem, o Fluminense entrou em campo já com uma postura decidida a vencer o jogo, né? Mesmo jogando em casa, com o gramado do Maracanã parecendo um pasto, ou um pântano, como diria. Parecia a lama sintética da Arena da Baixada, mas é outra história. Mas o Fluminense entrou em campo realmente do começo ao fim, partindo para cima, indo para o ataque, né? Abriu o placar logo aos 29 do primeiro tempo com o Lucas Claro de cabeça. Logo depois, o Marinho acabou empatando o jogo aos 36 também no primeiro tempo. No segundo tempo, o Nino virou o jogo. E quando o jogo se encaminhava para 2-1, o Marcos Paulo marcou o gol ali nos acréscimos aos 48 do segundo tempo. Vale ressaltar aqui alguns pontos nessa partida, como o nosso João bem lembrou no início da pergunta. Foi um jogo onde foi muito tenso, além de ser muito bom, foi muito tenso, porque o Santos acabou tendo aí algumas jogadas, né, que geraram muita polêmica, muita reclamação. Inclusive, o Santos chegou a marcar um gol, onde, se não me falha a memória, se estiver errado, me corrija, o Vitor, o Fred tirou a bola de dentro do gol, a bola já estava dentro do gol, e aí o árbitro acabou invalidando o gol juntamente com o auxílio do árbitro de vídeo, porque viu antes uma falta, né, como ele tira ali no ataque na pequena área, que para mim eu confesso que não existiu. Além de 2 pênaltis não marcados para o Santos, né, que eu acabei mesmo que vendo logo um no primeiro tempo e um no segundo tempo. Então foi um jogo que gerou muita polêmica, diga-se de passagem, e acabaram, na minha opinião, sendo fatores determinantes para esse resultado, né? Não apenas pela boa vitória do Fluminense, não, a gente não vai tirar os méritos do Fluminense, porque, repito, o Fluminense entrou em campo justamente para ganhar do começo ao fim, mas, querendo ou não, o árbitro Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, acabou tendo uma influência direta no resultado, viu, João? E aí, Vitor, concorda? Você que esteve na transmissão também, fazendo a parte do plantão esportivo, concorda com o Robson? O Santos tem razão em reclamar da arbitragem? Foi só esse fator que fez com que o Santos perdesse ou o time realmente não foi bem, Vitor Duarte? Os dois, João. Os dois. Eu acho que o Daronco realmente estava um pouquinho perdido nas decisões principais. Acho que o Santos, sim, tem do que reclamar, principalmente nesse lance, né, que o Robson citou no lance do Fred, que ele tira a bola de dentro do gol. No primeiro momento, eu achei que o Daronco tinha marcado uma falta do Lucas Veríssimo ali em cima, aliás, exatamente, do Lucas Veríssimo para cima do Nino. Mas aí, depois, eu fui perceber que ele marcou impedimento sem que a bandeira do assistente tivesse sido levantada. E aí aquilo foi para o VAR analisou, só que assim, para o VAR não valeu nada depois. Por quê? Se ele marcou o impedimento, mesmo que o impedimento não tenha sido... E ele marcou, sem esperar do bandeira, dentro do protocolo o VAR não pode intervir. Por isso a reclamação do Santos. Porque o Daronco marca, e aí o lance depois como se ele não tivesse existido. Então, a cabeçada do jogador do Santos para o gol, me pareceu do Lucas Braga, ela não vale em nada. E o Fred realmente tira a bola de dentro do gol, ali o jogo já estava paralisado. Os 2 lances de pênalti, primeiro eu achei que foi, o Santos até bem discutível, mas eu achei que foi, teve um tranco sim nas costas do jogador do Santos. O segundo não, foi uma disputa normal, aí é um pouco de mimimi. E por que eu falo que tem um pouco dos dois? Porque, para mim, eu acho que, assim, o Santos fez uma partida abaixo. O Marinho, de novo, foi o melhor jogador do time, mas ainda assim, o Soteldo não jogou nada, o Lucas Braga não jogou nada, o Arthur Gomes entrou no segundo tempo andando em campo, o Diego Pituca não jogou nada. Os 2 laterais, o Matheus no primeiro tempo até que conseguiu desenvolver um belo futebol. O Felipe Jonathan estava apagadíssimo no jogo inteiro, não acertou um cruzamento. Então, é duro você reclamar da arbitragem, sendo que seu time não desenvolveu.
O Santos ontem foi abaixo. O Fluminense entrou desde o primeiro minuto querendo mais o jogo, gostando mais do jogo e jogando para vencer. Daronco tem culpa? Sim. O Santos foi prejudicado? Tem do que reclamar? Tem. Mas o Fluminense mereceu a vitória. E só acrescentando no ponto, o Vitor Duarte e amigos aqui da prorrogação, é o seguinte, além de, claro, não tirar os méritos do Fluminense, também vale destacar a brilhante partida do goleiro João Paulo, né? O João Paulo fez grandes defesas ao longo do jogo, e se não fosse por ele também, teria sido um 4, 5 ou até mais. Ótimo goleiro, né? O Santos achou um goleiro aí com a saída do Everson, né? Que teve aquele imbróglio todo, foi para o Atlético Mineiro. O João Paulo assumiu a titularidade. O Vladimir, o Vitor Duarte já é um crítico ferrenho do Vladimir. Então, porcaria esse goleiro aí. O Santos achou um goleiro aí, o João Paulo, na base. É um baita de um goleiro, realmente. Vem dando conta do recado. Ô, Poetinha, mas o Cuca, ele reconheceu na coletiva, ele disse realmente que o time foi prejudicado, o Daronco não apitou bem, segundo o Cuca, mas ele também reconheceu que o time não foi bem e disse mais, disse que já se reuniu algumas vezes com o comitê de gestão do Santos pedindo contratações, porque diz ele que o elenco é curto e que realmente fica complicado você fazer o time jogar bem mais jogos com um elenco tão curto e apostando só em garotos. Você acha que realmente o Cuca tem razão em reclamar, Poetinha? Com esse elenco aí, o Santos pode querer sonhar com coisas grandes como título essa temporada ou vai ficar difícil, hein, Poetinha? É difícil porque é um elenco muito enxuto, né? O Cuca tem razão em reclamar, porém ele tem que entender que o Santos não tem dinheiro. Não adianta você pedir contratação se não tem como contratar. Primeiro está impugnado, não está impugnado ainda, né, Vitor? Não pagou ainda. Porque o Aspac não depositou a grana do Soteldo, então com isso não consegue pagar o Felipe Aguilar e aí ainda está impugnado. Então, tá impugnado porque não pode contratar, e segundo, não tem dinheiro. O Cuca também tem uma coisa que ele tem que entender. Quando ele veio para o Santos, será que ele não sabia disso? Será que ele não sabia que isso poderia acontecer? Ou o Cuca não assiste televisão, ou o Cuca não se informa no meio do futebol, ou ele é mais um ingênuo, né, do futebol, mais um cara que não sabia. Eu não sabia que o Santos poderia acontecer isso. Com todo respeito, o que mais acontece nos clubes de futebol? Não tem dinheiro para contratar, não tem como contratar, ele aceitou o trabalho e vai ter que se virar com os jogadores que tem e com os garotos que tem. O Santos sempre acha garotos da base para fazer alguma coisa, vai ter que ser assim mais uma vez, vai ter que se reinventar outra vez, e aí fica mais uma questão, não tem dinheiro, vai fazer o quê? Vai contratar como? Vai pedir para o Papa contratar? Vai tentar achar o gênio da lâmpada, esfregar a lâmpada 3 vezes para ver se consegue 3 desejos para trazer 3 jogadores? Não tem como, não tem condições, tem que entender isso também. Agora falando rapidinho sobre... Oi, pode falar, Robson. E tem que passar álcool gel na mão antes de tocar na lâmpada, né? Exatamente, né? Tá bem complicado e acho que nesse momento seria até inviável o gênio da lâmpada vir, porque poderia ser considerado aglomeração, né? Uma pessoa que é estranha, né? Que você não tem o costume, poderia acontecer isso. Ou como o Gênio bem está no grupo de risco. Exatamente, né? A gente tem que saber. Se o gênio for que nem o gênio da lâmpada foi o Will Smith, que nem foi no filme, aí tá tudo certo, né? Ainda tá novo. Mas, enfim, falando sobre a partida rapidamente, o Santos, ao meu ver, entrou com uma formação diferente, estranha. Poderia ter entrado apenas com 2 zagueiros, usava o Madison na lateral direito, Felipe Jonathan, mantinha o Jean Mota. Mas o Jean Mota é crítico, mas o Jean Mota é o que tem para hoje. É o que tem para hoje, é o que você tem disponível no momento. É ruim, é fraco tecnicamente? Mas é o que tem disponível para hoje. Entrou com 3 zagueiros, provavelmente numa formação totalmente que você não tinha utilizado. Eu não me lembro de ver o Santos com 3 zagueiros. Aí ficou o Luan Pérez, vira e mexe fazendo a função de lateral esquerdo, tentando armar o time. O Laércio pelo lado. É um bom zagueiro, o Laércio. Só que é muito alto. Você colocar ele para correr atrás de atacante vai ficar muito complicado para ele. Então, eu acho que o Cuca erra ao colocar 3 zagueiros, mas uma coisa assim que eu acho, que eu analisei da partida, o Fluminense jogou muito bem, entrou muito bem armado, conseguiu o seu estilo de jogo. Verdade tem que ser dita, o Fred perdeu um gol lá, que foi uma defesa do João Paulo, poderia ter feito coisa melhor, mas perdeu um gol. Mas é diferente você ter um atacante como o Fred sem lesões. Ele faz a parede importante fora da área, ele sabe jogar, consegue participar do momento de armação também da equipe.
Você tem, para mim hoje, talvez seja o principal jogador do Fluminense, o Dodi, fazendo a cobertura de todo o lado, faz a cobertura, ele tem qualidade para sair jogando, consegue jogar. Você vê o Lucas Claro e o Nino, os dois fazendo gols, dois zagueiros do Fluminense, mais uma vez, mais uma rodada, fazendo 2 gols. Eu gosto muito do Nino, acho um muito bom zagueiro, acho que tem um futuro muito bom. Além de ser alto, forte, ele é técnico. Eu acho que isso pode acrescentar, se ele tiver num clube mais bem armado, com mais qualidade, ele pode potencializar ainda mais o seu futebol. Então, verdade tem que ser dita. O Fluminense jogou muita bola também, jogou para fazer os seus gols, foi um time consistente, foi um time que conseguiu jogar, e o Santos naquela dependência do Marinho, né? Fica muito dependente do Marinho. Se o Marinho consegue jogar, o Santos consegue jogar. Se o Marinho não consegue jogar, o Santos tem muita dificuldade. Acho isso muito prejudicial. Porque o Marinho está vivendo uma fase iluminada. A bola bate e entra, tudo que ele faz dá certo, mas o Santos precisa de mais. Depender só do Marinho vai ficar muito complicado para a equipe santista. Tem que reclamar? Tenho que reclamar. Daronco interferiu em algum lance ou outro? Interferiu. Mas o Santos não jogou para ganhar do Fluminense ontem. O Fluminense foi melhor. E que campanha do Fluminense no Brasileirão, pelo comando do Odair Hellmann, né? Muito importante. O Fluminense vem conseguindo se encontrar no campeonato. Até o Hudson, hein? Muito criticado no São Paulo. Até o Hudson vem jogando bola no Fluminense. Que fase, hein? Você trocaria hoje, Vitor Duarte, Hudson pelo Tietê? Não, os dois são uma porcaria. Tá certo. Curto e grosso, Vitor Duarte, mas o Robson, o Santos tem um desafio importante na quarta-feira à tarde, nesse jogo, às 4 da tarde na Vila Belmiro, quarta-feira à tarde, é isso mesmo. Sim. O Santos enfrenta o Ceará, que você conhece bem aí, né, da sua terra, enfrenta o Ceará jogando na Vila Belmiro, primeiro jogo válido pelas oitavas aí da Copa do Brasil, jogo de ida, segundo jogo lá, aí na sua Fortaleza, primeiro jogo na Vila. O que você pode dizer sobre esse jogo? Peixe contra o Vozão na Vila, meu caro Robson, já emende seu palpite também. Maravilha. O Ceará vem de uma vitória, né, diante do Coritiba no final de semana, vai ser por 2-1. Também é um jogo bem disputado, bem corrido, diga-se de passagem. O Ceará que vem de boas vitórias, né, no comando aí do atual treinador, o nosso querido Gordiola, como é conhecido aqui no Ceará, o Guto Ferreira, e vai para cima do Santos. Não tem outra forma, não tem outro segredo, né? O Ceará tenta aí o título inédito da Copa do Brasil, bateu na trave em 94 diante do Grêmio, né? Também com a atuação polêmica da arbitragem, segundo dizem os arquivos, o Sérgio Alves sofreu um pênalti no último minuto de jogo e aí o árbitro não marcou e acabou perdendo ali para o Grêmio naquela partida. Mas voltando a falar desse ano e da Copa do Brasil desse ano, o Ceará vai com tudo para cima da equipe do Santos, né? Mesmo jogando fora de casa, e o Santos vem com a moral um pouco mais baixa, né? Após ter perdido para o Fluminense. E como os nossos companheiros bem lembraram, o Santos não vem fazendo boas partidas, embora seja um dos maiores visitantes do Campeonato Brasileiro, mas não vem de boas atuações. E o Ceará tem tudo para se aproveitar disso. Mas, mesmo assim, na minha opinião, eu acredito que teremos um empate nesse jogo aí em 2-2. Tá certo, então. O Ceará que venceu o Coritiba, né? Venceu o Coritiba no último final de semana. Aí o Coritiba demitiu o Jorginho, hein? Jorginho não é mais técnico do Coritiba. Mais um aí na dança dos técnicos. Os técnicos já chegam com prazo de validade, né? Impressionante. Os caras ou alguém acha que... Ou alguém acha que quando o Jorginho chegou ele ia durar 3... Ou alguém acha que quando o Jorginho chegou ele ia durar 3, 4 anos no Coritiba. Eu já esperava que mais no time do Coritiba é uma porcaria. O time do Coritiba é uma porcaria. O time não tem nada, não tem esquema, não tem jogador, não tem base. Os caras fazem cada contratação bizarra, o ataque assim, patético. Aí contrata o treinador e acha que ele vai fazer milagre. Aí o cara vai e tem uma campanha ali organizada, 3 empates, 3 derrotas, 2 vitórias. Não serve. Vamos trocar, vamos trazer um que vai resolver. Aí depois rebaixado fica reclamando. É verdade. Voltando ao Santos, o André disse que apesar de ser um time limitado, o time melhorou na mão do Cuca, é verdade. Ele palpita que o Santos vai empatar com o Ceará 2-2 e diz que jogar na Vila é muito complicado. E aí, Marcos Moraes, o poetinha? Santos e Ceará, quarta-feira, em 16 horas. É porque o jogo não tem público também, né? Então o torcedor não vai reclamar do horário e tal. Mas o jogo à tarde, na quarta tarde, na Vila Belmiro, Santos e Ceará.
Qual que é o seu palpite, sua expectativa para esse jogo, a estreia do Peixe na Copa do Brasil, Poetinha? Primeiramente, o horário da partida escolhido mostra mais um total despreparo da CBF em questão de espetáculo. Você coloca um Santos e Ceará, 4 horas da tarde, no mesmo horário que a TV transmite Juventus e Barcelona. Então, é o mesmo horário de Juventus e Barcelona, tem Santos e Ceará na Vila. Sem torcida? Sem torcida. Mas você, pensando esportivamente em vender o futebol como um negócio, você tem Santos e Ceará e Juventus e Barcelona no mesmo tempo. Qual que será que a pessoa vai ligar a TV e vai falar assim, Santos e Ceará ou Juventus e Barcelona? Volta do Cristiano Ronaldo, recuperado do Covid, vai jogar contra o Messi, e o que eu vou assistir? Vou assistir, será que Vina versus Marinho ou Cristiano Ronaldo versus Messi? Aí tá de sacanagem, aí a gente começa a entender o amadorismo das pessoas que comandam o futebol. E aí eu queria já falar, né, que o Santos e Ceará vai ser um jogo interessante, são duas equipes que são muito bem treinadas pelo Cuca e pelo Guto Ferreira. São duas equipes que têm velocidade, jogam pelas alas, têm qualidade para fazer a criação das suas jogadas. Eu acho que o Santos é favorito pelo futebol que ele apresenta. Contra o Fluminense não, foi mal, mas nas outras partidas o credenciam a gente confiar na partida santista. E o Ceará vem numa crescente interessante, encontrou o lateral direito ali, o Eduardo, apesar da expulsão tosca que ele teve contra o Corinthians, ele é um bom lateral, fez gol no último jogo, é um lateral muito rápido, tem passagem, força física para chegar no fundo. Eu acho que dito tudo isso, eu acho que o Santos, jogando em casa, com um time redondinho, é favorito. Eu acredito numa vitória do Santos, 2-1 para a equipe santista. Tá aí o palpite do Poetinha. Marco, foi muito bem o Poetinha quando ele diz do horário do jogo. Realmente, hein? Os caras, não sei o que eles têm na cabeça, né? Colocar um jogo como esse às 16 horas de uma quarta-feira. O feriado é só na segunda, né? Segunda-feira que vem é feriado. Agora, a quarta, depois de amanhã, não é feriado. Então, não sei por que o jogo à tarde. Queria que a CBF explicasse, mas eles não vão explicar como sempre. E aí, Vitor Duarte, o que você pode dizer desse jogo? O Peixe tentando se recuperar da derrota, agora virando a chavinha, né? Outro campeonato, um campeonato que a premiação desse campeonato enche os olhos dos dirigentes, dos clubes, né? De todo mundo, vai passando de fase, vai ganhando mais dinheiro, e passa de fase, ganha mais. E se for campeão, então, fatura uma fortuna. Então, é um torneio muito importante que os times tendem a priorizar, inclusive, a Copa do Brasil. O que você tem a dizer sobre esse jogo, a estreia do Peixe contra o Ceará na Vila Belmiro, Vitor Duarte? João, simplesmente, sabendo de toda a situação financeira do Santos, sabendo de toda a dificuldade e tudo que o Marquinhos falou aí, que o Poetinha falou sobre o Cuca, cara, o Cuca realmente, o André também, faz um excelente trabalho no Santos de recuperação. Você vê o time do Santos no comando do Gesualdo e o time do Santos no comando do Cuca, não tem nada a ver. É absolutamente diferente. É um time competitivo, é um time que hoje tem uma cara. Só que assim, se o Orlando Rolo soltou tudo isso que ele soltou, se o Santos está com a dificuldade financeira, já nesse jogo contra o Fluminense, o Cuca deveria poupar todo mundo. O Santos tem que jogar a vida dele na Copa do Brasil. Porque o Campeonato Brasileiro, mesmo que ele fazer uma excelente campanha, não vai dar para o Santos de imediato, pode ser até no ano que vem, com relação a cotas que agora é determinado devido à colocação do Campeonato Brasileiro e ao ranking da CBF, você consegue aí melhorar um pouquinho. Mas não é agora, o Santos precisa de dinheiro para ontem. E na Copa do Brasil, você classificou, tá dinheiro na conta, amigão. Então, para mim, é o campeonato mais importante para o Santos. Esquece Libertadores, esquece Campeonato Brasileiro, é a Copa do Brasil. Em 8 jogos, o Santos pode considerar que a gestão está salva. A gestão do Pérez, financeiramente, eu digo assim. Ele consegue pagar o salário do ano inteiro e ainda sobrar a graça. Então, chegar numa semifinal, por exemplo, já é um feito inédito, um feito histórico para o Santos, né, com um time desse quilate que tem hoje. Então, mas jogando na Vila é sempre complicado, é sempre difícil. O horário não precisa nem comentar. Vocês já mataram a pau, o Marcos já foi perfeito. A CBF tá de brincadeira. Se eu falar mais da CBF aqui hoje, eu vou explodir e eu não gosto dessas coisas. Mas, para mim, o Santos jogando na Vila é favorito.
apesar do belíssimo trabalho do Guto à frente do Ceará. 2-1 Santos. Tá certo, Vitor Duarte. Para mim, o Peixe também vence. O Peixe vence por 2-0 e abre vantagem aí na primeira partida das oitavas da Copa do Brasil. 22 horas mais 6 minutos. Virando a página. Programa Camarote passando voando hoje com muitos assuntos. E a gente tem muita coisa para dizer ainda. E o Verdão, hein, meus amigos? Palmeiras foi lá até Goiânia, né? Estádio Olímpico de Goiânia. E passou por cima, atropelou o Atlético Goianiense. 3-0, grande atuação do Luiz Adriano, um gol também do Wesley. Mas até isso, eu vou dizer para vocês que fica em segundo plano no Palmeiras, porque todo mundo tá querendo saber quem vai ser o novo técnico do Palmeiras, né, Robson? E até agora a gente não tem essa informação. E o Palmeiras acabou... Vou até começar com o Victor dessa vez, conversei com o Robson na outra vez. Vou até começar com você, Vitor Duarte. Porque o Palmeiras venceu, beleza, 3-0, mas já teve protesto hoje, porque os caras querem o novo treinador. O que vai ser, Vitor Duarte? Você que tem informação privilegiada aí. Ai, meu Deus do céu. O BKSS já disse não. O glorioso Ángel Ramírez não quer. Ariel Roland não quer. Agora estão dizendo que o Gabriel Heinz pode ser realmente o novo técnico, que está muito próximo aí. O que você tem a dizer sobre isso ou vai acabar ficando com o brasileiro mesmo, hein, Vitor Duarte? Ah, João, vou te falar um negócio. O Palmeiras é uma salada de... Lembra aquela frase do Marcelo Beckler, quando ele definiu o Barcelona antes do jogo contra o Bayern de Munique, que ficou bastante famoso? O Barcelona é um misto de muita coisa que não é coisa nenhuma. É isso aí. É o Palmeiras. É uma mistura de tudo que não é nada. O Palmeiras simplesmente ele conseguiu perder a total credibilidade no mercado. Todo mundo olha. Eu nunca vi um negócio desse. Quem é, com todo respeito, eu falei agora do Daniel Alves em relação ao São Paulo, quem é Gabriel Heinz na fila do pão? O Gabriel Heinz ganhou uma segunda divisão argentina. E era um zagueiro nota 4,5. E um zagueiro péssimo, por sinal. Jogou na seleção, bem verdade, mas era bem, bem ruim. Ayala e Heinz era a defesa da seleção argentina, que era uma mamãe. Deus do céu. Assim, vou te falar. O BKSS, belíssimo nome. Gostaria muito de vê-lo no Brasil, inclusive no São Paulo. O Ariel Roland, já, né, também a gente pôde acompanhar mais tempo, tem um trabalho já a longo prazo também bem legal. O Ramírez é o nome da vez. O Palmeiras conseguiu tomar não para esses três caras. Tá de brincadeira. E agora, ele fala assim, o Robson é prova viva. Eu juro para você, o Guto Ferreira, com tudo que tem, ele é muito mais treinador que o Gabriel Heinz. Por que vai lá buscar o cara? Então, assim não dá. Fui pesquisar também, conversei com alguns setoristas, aquela coisa toda, né, academia de futebol ali também. Não tem, nem o setorista sabe, ninguém do Palmeiras sabe, porque eles não têm nenhuma direção, não tem direção. Simplesmente, se eles chegarem amanhã o Heinz e falar, não quero, ou eles não acertarem, eles simplesmente saem do Heinz e vai pro Guto Ferreira. Aí o Guto, não quero porque o Ceará tá arrumadinho, eu não quero pegar essa bucha. Aí os caras pulam pro Celso Roth. E assim vai. Assim vai. O Palmeiras não tem direção nenhuma, viu, João? Então, só para te deixar bem informado aí quanto a isso, de que o nome da vez é o Gabriel Heinz. Mas se ele vai ser o treinador do Palmeiras ou não, não sei. Porque ninguém sabe e nem quem tá lá sabe. Então... Informação que chega é que o Heinz pediu um tempo para conhecer o Palmeiras. Pô, se o cara não conhece o Palmeiras, que é um dos grandes times da América do Sul... Para o bonde que eu quero descer. Para. O BKSS acabou de falar que agora o presidente do Racing disse que ele não vem, ele acabou de falar, ele diz assim, é muito complicado aceitar um convite desse a esta altura do ano. Tá de brincadeira comigo, né, senhor? Tá de brincadeira. É o Palmeiras, não é qualquer um, não. Nem que ele aceitasse, eu não queria. Agora. Guilherme Esqueloto é outro nome também, né, ventilado. O PVC, né, da Globo, conversou com o Esqueloto hoje e o Esqueloto deixou em aberto. Diz que é um dos grandes times, é um time do mesmo tamanho do Boca Juniors, o Esqueloto disse, o Esqueloto que foi treinador do Boca, e deixou em aberto essa possibilidade aí. Pode ser que seja também um nome, o Guilherme Esqueloto. Mas, ô Robson, você acha que foi um erro a diretoria do Palmeiras demitir o Vanderlei Luxemburgo? Por mais que o trabalho não era bom, o trabalho era criticado, o time não jogava bem, mas você demitiu um treinador
como o Vanderlei Luxemburgo, com o status que tem o Luxemburgo, com a carreira do Luxemburgo, com tudo que a gente sabe que o Luxemburgo tem capacidade de fazer, mesmo não estando em uma grande fase. Você demitiu o Vanderlei, você não tendo uma convicção nenhuma de qual seria o próximo treinador que você vai encontrar, deixar a equipe sem treinador aí, deixar com o interino, deixar a bucha na mão do Andrei. Não era melhor ter mantido o Vanderlei, não, Robson? Pois é, eu costumo dizer aqui para os amigos aqui da minha cidade que a ansiedade, né, sempre gera uma precipitação. E o Palmeiras tem sido muito ansioso nos últimos anos, né? Últimos tempos, inclusive. Porque, vamos pensar no seguinte, o Lucha não vinha fazendo um bom desempenho. Mas o Palmeiras errou em 2 sentidos. Primeiro, ter demitido o Luxemburgo sem ter um pingo de consideração, né? O Palmeiras disputou 2 títulos desse ano, disputou a Florida Cup e disputou o Campeonato Paulista. O Palmeiras venceu os 2 com o comando do Lucha, né? E o segundo erro foi o quê? Foi não ter tido um plano B. Porque se eu quero demitir um treinador, eu tenho que, no mínimo, pensar no plano B. Quem é que vai assumir o clube com a saída dele? Né? Porque, querendo ou não, o clube vai ter uma dor de cabeça danada para pagar a multa rescisória. E cá entre nós, a multa do Lucha não é uma multazinha pequena, uma multa de trânsito. É uma multa alta para caralho. Então, o que acontece? Além de calcular tudo isso, o Palmeiras também tinha que ficar ligado, ó, quem eu vou trazer? Tenho que analisar os pontos. Quanto que eu vou gastar para pagar a multa do Luxemburgo? É isso aqui. Então, eu tenho que procurar um técnico padrão para esse time. E agora, o que a gente faz? Eu tenho certeza, inclusive eu queria deixar isso aqui em questão para vocês, qual é o treinador que hoje vai ter coragem de treinar o Palmeiras nessa altura do campeonato? A gente está em outubro, o campeonato acaba em janeiro. Então, vai pegar um time completamente desmotivado, um time que não está muito bem, apesar de 2 vitórias, né? Recentes, uma contra o Atlético Goianiense e a outra anteriormente contra o Tigre, né, da Libertadores. E aí, querendo ou não, vamos ver o que vai acontecer, né? Algo me diz que, pelo menos, se eu fosse presidente do Palmeiras hoje, primeiro, eu ia ser rico pra caramba, né? E segundo, eu iria pensar bem e manteria o técnico interino até o final da temporada para poder dar um pique a mais no time, né? Sem falar também que o técnico interino conhece mais a equipe, pode trabalhar com os garotos da base, pode trabalhar com o time atual, empurrar ou segurar o tranco até o final da temporada. Enquanto isso, os diretores poderiam procurar um novo técnico para resolver a situação, o que prova, mais uma vez, o quão amadores são os dirigentes do Brasil, viu, João? O interino citado pelo Robson Nogueira é o Andrei Lopes, né? Que tá comandou pela 3ª vez o time, perdeu pro Fortaleza, goleou o Tigre pela Libertadores 5-0 e venceu o Atlético Goianiense 3-0. E aí, Poetinha, você acha possível o Palmeiras manter o nosso glorioso Andrei Lopes, o interino popular Cebola, né? O apelido dele é Cebola, até o final da temporada, e aguardando aí, quem sabe, o Ángel Ramírez, enfim, topar, vir para cá? O que você acha? Você acha que dá para manter o interino? A torcida vai aprovar você continuar com o Andrei Lopes? Acho que a primeira bucha que ele tomar já vai ser execrado, então acho que é meio arriscado. O que você acha, Poetinha? Eu acho que, assim, não tem opção, né? Palmeiras, os técnicos que ele tentou, nenhum deles quiseram. Palmeiras agora já está naquela fase do desespero de tentar qualquer nome, com todo respeito. O Heinz, você foi muito amigo ainda, você deu um nota 4 para ele. Como zagueiro, ele era um nota 2,5, sofrível. O melhor momento da carreira do Heinz foi quando o Kaká deu aquele tapinha de cabeça no Otrefort, ele subiu em cima do Evra, né? O Evra subiu em cima dele. E trombou e o Kaká deixou os dois ali batendo meio que cabeça. O Heinz não se credenciou a nada, vamos ser bem sinceros. O que ele se credenciou? Com todo respeito, eu treinei o time da minha vila que ganhei 2 vezes o Campeonato do Embu. Se for por conta disso, Campeonato do Embu e a 2ª divisão argentina, eu estou credenciado também a ser técnico do Palmeiras. Eu acho que, assim, a verdade seja dita, eu não queria dizer aqui para não ter que passar no RH depois, mas eu recebi uma mensagem aqui da Leila no meu WhatsApp, e ela falou, né, que se eu quisesse ser treinador do Palmeiras, era só levar o meu RG e minha carteira de trabalho que ela assinava e eu começava a treinar o Palmeiras. Eu preferi não, porque eu acho que o meu grupo aqui hoje na Rádio Prorrogação está muito mais unido, tem muito mais qualidade do que treinar o Palmeiras. Então eu preferi continuar aqui com essas pessoas bonitas. Por exemplo, eu tenho uma beleza estética de Cláudio Vinícius, Kelvin Santos, eu tenho qualidade
dos meus outros amigos, então eu preferi não nesse momento. Mas brincadeiras à parte, o Já te falei, Palmeiras... a multa rescisória aqui agora para você é eterna, tá? Então esquece. Esquece, É o não, aqui contrato do agora... Messi, do Iniesta e do Xavi, tá? É assim, sabe? Você... Aqui o meu contrato é basicamente o que o Jordan fez na Nike, e a gente tá aí negociando esse contrato vitalício aí. Mas... Oi, Posso fazer uma pergunta? pode. Na sua opinião, se o Gabriel vir para o Palmeiras Heinz para onde? Nossa. Ô, Poitinho, você ganhou um concorrente nas piadas à altura. Você, o Diego Santos, que gosta também, o Fábio Dias. Olha... Vocês não estiveram em Santos e Fluminense no domingo. O senhor Robson e o Fábio Dias juntos em uma jornada. Foi algo assim espetacular. Eu não sei. Aí, próxima, falar para o Ninho, nosso... ele que faz as escalas da semana. Marcos Moraes, Robson Nogueira, Fábio Dias e o João para apresentar. Ó, uma jornada esportiva assim, eu não quero nem ficar perto. Aí você joga na minha mão. Você joga na minha mão para aturar esses caras aí, para controlar as piadas dele. Beleza. A gente vai. Tá bom, beleza. Tranquilo. Mas o... Racha grupo, perdão. Manter o André, então, você acha que pode ser? Então, você acha que é possível, Coetinho? Acho que dentro das possibilidades do que tem disponível no mercado hoje, eu acho que o André talvez... Eu não demitiria o Luxemburgo, mas já que não tem o Luxemburgo, eu manteria o André até você ter alguma posição concreta de algum técnico. Eu acho que você sair aí tentando contratar qualquer um, tentando contratar um Heinz, tentando contratar o Joãozinho da farmácia, o Zezinho da esquina, não vai adiantar e não vai resolver o problema do Palmeiras. Eu acho que até você ter uma posição concreta de algum técnico, você fazer um trabalho, procurar um técnico consistente, que tenha um trabalho e possa te oferecer alguma coisa, eu acho que eu manteria o Heinz. Ou o Palmeiras vai voltar para aquele ciclo vicioso, Dorival Júnior, alguns treinadores desse calibre, e eu acho que não seria interessante para o Palmeiras no momento, né? Eu acho que eu manteria o André aí, deixa o Cebola trabalhar, o máximo que ele vai fazer é a torcida do Palmeiras chorar. Mais uma que foi boa, essa daí. Essa daí foi boa também. Ou então, novo no time, né? É verdade, eu colocar um tempero novo no time. Ô, Vitor Duarte, que coisa, hein? Ô, Vitor, mas o Palmeiras enfrenta o Red Bull Bragantino. Não. Enfrenta o Bragantino na quinta-feira. Jogo aí importante também pela Copa do Brasil. Jogo lá em Bragança Paulista. E aí, o que você pode dizer desse jogo? Palmeiras estreia com o pé direito na Copa do Brasil. Seu palpite, sua expectativa, Vitor Duarte? Olha, jogo... Se você pegar a expectativa do Bragantino na temporada, ela é das melhores possíveis. A equipe estava bem montada, conseguiu até grandes resultados no Campeonato Paulista, mas lembra aquela... Joga muito, hein? Joga muita bola. Joga muita bola. E ele ficou no banco durante muito tempo. Ano passado foi destaque da Série B, esse ano ficou no banco durante muito tempo. Mas o João lembra a nossa entrevista com o Rica, que o Rica citou que o Bragantino ele teria muitos problemas para não só permanecer na Série A, mas como ter a sequência por conta da expectativa que estava sendo colocada em cima dele. Tudo que ele fizesse de 11º para baixo seria ruim. Aconteceu, cara. Aconteceu. O Bragantino hoje é um time que briga ali na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro e ele muito, muito dificilmente vai conseguir sair dali. E na Copa do Brasil, obviamente, é um outro campeonato, é uma outra estrutura, tudo mais, jogo mata-mata. É um time muito agudo, é um time muito rápido, principalmente com o Claudinho voltando a ser titular, com o Arthur, com o Ítalo, que vem conquistando seu espaço aos pouquinhos também. Eu acho que pode sim dificultar o jogo para o Palmeiras, principalmente jogando nos seus domínios, jogando em Bragança Paulista. Mas, com tudo que o Palmeiras vem sofrendo e com tudo que a gente já citou aqui, eu acho que vai ser difícil para os dois, mas o Bragantino consegue ter uma vantagem nos seus domínios. Para mim, o Braga vence esse jogo, 1-0. Tá aí o palpite do Vitor Duarte, vitória do Bragantino, então. E aí, Robson, o que você tem a dizer sobre esse jogo lá em Bragança Paulista, Red Bull, Bragantino e Palmeiras? Sua expectativa e seu palpite, Robson? Faço as palavras minhas do
nosso glorioso Vitor Duarte, mas algo me diz que teremos um jogo sofrível de 0-0. É bem O provável, jogo hein? sofrível é o que não falta por aqui, viu, Robson? Jogos do Principalmente Palmeiras recentemente, É. a gente tem essa expectativa mesmo. Ô Poetinha, e aí, que você concorda com o Victor, com o Robson? O que você pode dizer sobre esse jogo? O Palmeiras estreando na Copa do Brasil, mais um torneio aí para o Palmeiras tentar vencer e tentar acalmar os ânimos lá pelos lados do Palestra Itália contra um Bragantino, que eu já disse aqui, tem um jogador que é especial. O Claudinho joga muita bola, hein? Revelado pelo Corinthians, deixou sair mais um, hein, Poetinha? Que coisa, hein? Exatamente, né? O Corinthians tem esse problema, né? Ele acaba queimando algumas etapas, manda os jogadores embora achando que não vai ter mais um desenvolvimento de carreira. E mais uma prova de que o Corinthians, a base do Corinthians, revela muitos jogadores, mas poucos são utilizados no profissional do clube. Eu acho que o Bragantino vem melhorando muito a sua produtividade, vem conseguindo apresentar um bom futebol em algumas partidas, conseguindo alguns resultados importantes. Tem uma equipe muito boa, é muito jovem, né? A equipe do RB Bragantino, né? É o Uma Barbieri equipe. que tá lá ainda, né? É tanto, Exatamente, é o tanto Barbieri. treinador que cai que eu já perdi até as contas. Ainda é o Barbieri, né? É o Barbieri. Eu acho o Barbieri muito bom treinador. Eu acho que se ele tiver continuidade, é um treinador também jovem, com ideias muito boas, eu acho que ele vai ter continuidade na sua carreira, uma carreira muito boa, diga-se, né? O Bragantino ele tem tudo para fazer uma grande partida contra o Palmeiras, jogar um futebol apresentável, tem jogado um futebol bem bacana. O Ítalo é um jogador que não foi bem no São Paulo quando ele teve a oportunidade, mas no Bragantino ele apresenta um bom futebol, ele consegue fazer os seus gols, é um jogador que consegue jogar fora da área também. Tem o Claudinho, que além de fazer gols, vem fazendo golaços, né? Um jogador especial, um jogador diferente. O Arthur também, quando está querendo jogar, quando está disposto a apresentar um bom futebol, também é um jogador que desequilibra. Dito tudo isso, e a fase do Palmeiras, que apesar de ter metido 3-0 no Atlético Goianiense, não é das melhores, eu vou ficar com 2-1 pro Bragantino, hein? Tá certo, 2 então, gols do Poetinha. Little Cláudio, hein? O André diz que o Palmeiras tem um baita elenco, mas não se acha em campo. E diz também que vai ser 1-0 sofrido pro Bragantino. Também acho que o Bragantino vence esse jogo, hein? 2-1 para mim, na minha opinião. Vitória do Red Bull Bragantino sobre o Palmeiras. 22 horas mais 24 minutos. Estamos ao vivo. Você está acompanhando o programa Camarote, mais um, hoje ao vivo pela página da Rádio Prorrogação no Facebook. Estou com o Robson Nogueira, diretamente lá do Ceará, lá de... Como é que é o nome da cidade mesmo, Robson? Você me falou e eu esqueci. Direto de Caponga, no Ceará, 60 quilômetros da capital. Caponga, lá no Ceará. O Robson, pertinho de Fortaleza. Com o Vitor Duarte, diretamente de Sorocaba. Com o Marcos Moraes, que está lá em Budas Artes. O Marcos aqui... Moraes está em Imbu, ele tá mais perto de mim, tá mais perto do Robson do que de você, viu, João? Porque em São Paulo é tudo longe. E eu estou aqui na capital paulista, na zona sul de São Paulo, acompanhando vocês aí. Eu tô perto do Vitor Duarte, hein? Não tô muito longe de Sorocaba aqui, do bairro onde eu moro. Não é tão longe de Sorocaba. Dá uma espirrada e cai aqui, Marcos Moraes. Opa, vou aí curtir um pagode qualquer dia aí, hein? Será bem-vindo. É bom, hein? Sorocaba, eu achei que era uma cidade... Eu já estive por lá, hein? Só que a casa do Vitor Duarte é longe, viu? Se prepara. Só porque eu falei, é o interior, aí ele achou que era pequenininho, aí chegou aqui e se deparou com a cidade grande. Você acha que o Falcão veio pra cá por quê, rapaz? Respeita o Falcão. 22 horas mais 25 minutos. Vamos falar do Corinthians, né? O Corinthians que não jogou esse final de semana, o jogo do Corinthians foi adiantado por essa rodada, jogou na última quarta-feira e venceu o Vasco jogando lá. Vamos falar de quem? Vamos falar de quem? Vamos falar de quem? Fala do Timão, né? Do Timão. Vamos falar do Corinthians. O Poetinha nem ficou feliz, porque a gente vai falar do Corinthians. Então, Poetinha, comece dizendo... o Vitor Duarte disse que vai embora. Mas o André pede mandar um abraço para a Zona Norte. Abraço para a Zona Norte. Eu passo muito pelo Tucuruvi, viu, André? Algumas vezes eu passo por aí, porque às vezes vou até Guarulhos, estou ficando muito em Guarulhos. Para chegar em Guarulhos, eu passo aí do Tucuruvi, é realmente um bairro muito legal, lá da Zona Norte de São Paulo. Um abraço pro
pro André. Mas e o timão, hein, Marcos? Copa do Brasil, dá para ganhar ou não? O que você acha do Corinthians que se prepara? Não deve ter aí pro jogo contra o América. O Fábio Santos, que já jogou pelo Atlético Mineiro, não pode atuar. A mesma coisa, o Otero. O nosso glorioso Lucas Piton ainda é dúvida, né? Tá treinando aí, mas não sabe se vai ter condições de jogo. E o Mantuan tá lá na seleção sub-20, também é um desfalque para esse jogo. O que você pode dizer sobre o Corinthians contra o América Mineiro? Dá para ganhar a Copa do Brasil ou é ilusão, meu caro Marcos Vinícius de Moraes? Dá, sempre dá, né? Se vai conseguir, aí já é outra história. Digo que o futebol, o que o Corinthians vem apresentando, não credencia para a gente acreditar que vai conseguir fazer alguma coisa. Porém, sempre dá. A gente viu equipes ganharem a Copa do Brasil em situações muito piores, com times muito piores. Palmeiras em 2012, o Santo André era um baita time também que ganhou a Copa do Brasil, né? Só não tinha camisa, mas era um baita time. Paulista de Jundiaí também era um baita time que ganhou a Copa do Brasil também, só não tinha camisa. Mas a gente sabe que esses jogos de mata-mata aí, você pegando um chaveamento, entre aspas, um pouco mais aliviado, ou com equipes que disputam mais de uma competição, que vai precisar escolher em algum momento a competição que ele vai jogar, pode o credenciar chegar longe, né? Não vai muito longe. O Corinthians chegou recentemente à final da Copa do Brasil com um time pavoroso. Com um time pavoroso aí também, jogando um futebol horroroso. Jair Tortura. Exatamente. Você me salvou, porque eu ia falar que ele era um M 3 pontinhos de treinador e o Corinthians conseguiu chegar lá, mas você me salvou nesse momento, João. Muito obrigado por permitir que eu não tirasse a rádio do ar com um comentário que eu faria sobre o futebol que o Corinthians apresentava naquela época. Mas dá para chegar, dá o Corinthians se conseguir, que nem eu falei, esse chaveamento, pegar um time que esteja em mais de uma competição, tudo é possível. Acredito que contra o América Mineiro, apesar do Coelho estar jogando um futebol interessante, fazendo uma boa Série B na mão do Lisca, eu acho que o Corinthians tem totais condições de passar do América Mineiro e ver o que acontece. Corinthians, entre aspas, né, porque tomou 5 do Flamengo, mas entre aspas, está conseguindo melhorar um pouquinho o seu futebol, mas até onde isso vai, e se tem prazo de validade ou não, só o tempo nos dirá. Uma vez um cara fez esse questionamento, Tyson ou Messi, só o tempo dirá. E aí, João, já conseguiu decidir Tyson ou Messi? Muito melhor o Tyson, obviamente. Mas o Filipão decidiu. O Filipão decidiu bem. 2018. O Tite, né? Levou o Tyson. Foi o Tite. O Tite. O Filipão foi o alegria nas pernas, verdade. O Poetinha, já emende com o seu palpite, então, para Corinthians e América. Corinthians e América, primeiro jogo aqui na Neoquímica Arena, eu acho que o Corinthians vai fazer jus, né, ou pode fazer jus ao seu mando de campo, mesmo não tendo torcida, talvez o fator anímico de ter ganhado do Vasco, ter tido uma semana, basicamente quase uma semana de treino completa para o Wagner Mancini colocar um pouco mais as suas ideias, apesar de muitos desfalques. Eu acredito numa vitória corintiana, 2-0 para o Corinthians. E ainda vou falar os gols, hein? 2-0 Corinthians, gols de Gil de cabeça e gol do Luan. Ô, Vitor, eu acho que o Marcos Moraes, ele costuma... Olha lá. Não, Fábio Marcondes tá de brincadeira, pô. Grande Fábio Marcondes. Ele veio para Sorocaba porque a cidade é um espetáculo. Tanto que ele disse que não quer sair daqui nunca mais. Tanto que ele fez um time aqui que vai ficar pro resto da vida, que inclusive me abrigou. Tanto, assim. Rodrigo. E tá vindo. Sorocaba tá de braços abertos, abraçando e esperando. O Fábio Marcondes é um fanfarrão, porque ele queria o Falcão do Corinthians, que é onde ele começou, inclusive, e ele não foi pro Corinthians. Aí ele tá com dor de cotovelo, porque só o Magnus tem, né? Mas, olha lá, o Marcos Vinícius de Moraes. Não foi assim que eu te ensinei. Olha lá, o Ace Ventura não era tão ruim assim. Ventura aí, não era tão ruim. Defenda-se do nosso querido Fábio Marcondes.
Fábio Marcondes, que tem uma história muito interessante. A primeira vez que eu fui na Arena Corinthians, hoje, né, o Química Arena, ainda naquela época era só Arena Corinthians, eu totalmente perdido, né, na Arena Corinthians, nunca tinha entrado na Arena Corinthians, totalmente perdido, não sabia onde ficava nada, totalmente deslocado. Fábio Marcondes foi praticamente um pai, hein? Ele me pegou ali e falou: calma, vou te apresentar a Arena, vou te apresentar as pessoas, vem aqui trocar uma ideia comigo, vamos tomar um café. E depois daquele dia, o Fábio Marcondes é meu ídolo master. Fábio Marcondes é o cara que eu mais amo nessa vida, é Fábio Marcondes, porque ele me acolheu, me pegou no colo. Fora que esteticamente o Fábio Marcondes é um cara maravilhoso e bonito, o Fábio Marcondes. Narra muito, entende muito de futebol. Eu amo você, Fábio Marcondes, mas realmente o Ace Ventura não era tão ruim assim, né? Bom era eu, gordo. Ô Robson, e aí? Corinthians e América, o Poetinha já disse que o Corinthians vence. O que você pode dizer sobre esse confronto? O América do Lisca doido, o Corinthians joga primeiro em casa. O que você pode dizer sobre esse jogo na Neoquímica Arena, Robson? Então, vai ser eu acredito, né, que pode ser um grande jogo. Mata-mata sempre é mais emocionante. O Corinthians vem de bons resultados, teve uma semana inteira para treinar, para colocar a casa em ordem. O Wagner Mancini, aos poucos, vai colocando a sua filosofia de trabalho no Corinthians. O Corinthians vai conquistando a sua confiança de novo, né? Após aí perder alguns jogos, não ter tido um bom desempenho sobre o comando do Thiago Nunes, mas meu palpite vai ser 1-0 para o América Mineiro. Olha só, olha o Robson aí, já começando os João, já olharem torto pro Robson. Diga, Poetinha. Com todo respeito ao Robson, ele falou que o jogo Bragantino e Palmeiras vai ser um jogo sofrível. Que Santos e Ceará não ia ser tudo isso que talvez se apresentasse. E América e Corinthians pode ser um jogo bom? Aí ele tá louco. Será que ele esqueceu que é Lisca doido versus Wagner Mancini? Que o Corinthians está empilhado de desfalques, o América está com todo respeito à Série B, mas está na Série B. Aí não dá, hein, Robson? Aí você me desqualificou agora, hein? Eu fiquei totalmente triste com o seu comentário agora. Aí não dá, hein? Mas, Poetinha, você não tá perdendo muito pra ele, não. Você falou que o Luan que vai fazer o gol, pô. Acho que, como diz o Alei, nem você concorda com esse seu comentário. Não concordo. Totalmente incoerente, porque eu não lembrei. Vou ser sincero, porque que eu falei do Luan. Porque eu não lembrei o nome de algum outro jogador que tivesse alguma capacidade para fazer o gol. Aí eu falei, o primeiro que veio na mente para não ficar pensando muito foi o Luan. Eu não posso colocar 2 gols do Gil, né? Se o Corinthians ganhar com 2 gols do Gil, aí a gente para de fazer futebol. O Gil não tem 2 gols na carreira. A gente colocar 2 gols do Gil no mesmo jogo é sacanagem. Voltando ao foco do programa, o André disse que vai ser 2-0 pro Corinthians. Ele disse pro Robson, olha esse Robson, sai zica. E o Fábio Marcondes também disse para você, Robson, que ele acabou de mudar o testamento. Grande abraço aí do Fábio Marcondes para o Robson Nogueira. E aí, Vitor Duarte, você que sempre palpita contra o Corinthians, o senhor persegue o Corinthians, persegue o Wagner Carlo Mancini, vai falar o que nesse jogo aí, Corinthians e América? Quanto que vai ser esse jogo? Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Primeiro para começar, eu sou fã incondicional do Lisca doido. O que o Lisca fez no Ceará, aquele negócio dele pular no ônibus, subir com a rapaziada, e sair correndo. Só faltou dar a voadora na placa igual a Dilson Batista lá no Cruzeiro. Só isso faltou. Mas o resto ele fez tudo. Mas eu vou falar pra você. O time do América é um time fraco. É um time que bem limitado tecnicamente. O Lisca faz com... Olha aí, cuidado. O Lisca faz com que o time seja organizado, mas é um time fraco. Se ele fosse bom, ele estava disputando a liderança da Série B com a Chapecoense, que está isolada na liderança e acho que vai subir o quanto antes. Só que assim, o Corinthians não é eu, não é o Fábio, não é o Marcos, não é você, não é o Robson, é só o Fábio Marcondes que defende, porque ele não consegue falar mal do Timão. Mas, assim, o Corinthians é isso aí. Ainda mais sem o Otero, sem o Gustavo Mantua, que agora, né, passou a ser um dos principais jogadores do time. É difícil, é complicado para o Corinthians.
Aí seu Bozelli, que você adora, João, que agora vai embora. Você ama o Bozelli de paixão. Eu acho que vai ser um jogo assim, bem difícil, um jogo duro. Concordo com o Robson que pode ser que tenha algum resquícios de não bom jogo, mas um jogo corrido, porque são dois times que, dentro das suas possibilidades, vão colocar velocidade. É o que sobrou, porque o Corinthians vai ter que colocar com o Everaldo, vai ter que colocar uns caras rápidos lá. Não sobrou muita coisa. O Everaldo vem sendo o herói dos últimos jogos. Pode botar a mão na cabeça. Mas tem um ponto importante, meu caro Victor, e amigos aqui da prorrogação em relação a esse jogo, que é o seguinte: apesar do América Mineiro não estar bem das pernas e o Corinthians também não está tão bem assim, por que eu acho que pode ser um grande jogo? Primeiro, porque o Corinthians vai querer ir para cima, não vai querer sair fora da Copa do Brasil, né? Principalmente jogando em casa. E segundo, nem pode. Nem pode. E segundo, o Lisca, ele tem uma capacidade incrível de tirar de jogadores de menor expressão, né? O melhor deles. Então, o Lisca, ele consegue pegar um time que não tá tão bem assim e colocar os caras no pique, na agilidade, consegue colocar ali uma motivação especial nos jogadores. Então, acredito sim que teremos uma boa movimentação nesse jogo, viu, Vitor? Ô, Victor, sai do muro, então vai, dá o palpite logo. Tá bom, eu não vou deixar você chateado, não. O jogo aí tá no Neoquímica, né? Sim, senhor. 1-0 Corinthians. Tá aí, Victor Duarte, com seu palpite, 1-0 Corinthians. O André diz que Luan não dá, pelo amor de Deus, ele fala pro Poetinha. Ele pergunta aí se a gente sabe de alguma coisa do Luan no Vasco. Eu não tenho essa informação. Será que o glorioso Sapinto quer o Luan lá no Vasco, ou Victor Duarte? Rapaz. Talvez. Não, eu acho que não. Acho que não. Ele chegou agora. Não é possível que algum picareta, algum empresário picareta foi mostrar para ele e falou: aqui, ó, o craque do Brasil, ó. Contrata pro Vasco que você vai resolver tudo. Mostrou o DVD do Grêmio, né? Mostrou 2017, não mostrou o Luan de hoje, né? Mostrou pra ele. Só pode ser. Não, mas daí ele vai falar, mas o cara tá onde? Ele não tá jogando com esse uniforme azul aqui, não. Ele tá num time preto e branco. Vocês estão querendo me enganar. Não é possível que o Vasco queira contratar o Luan. Porque, apesar que eu não duvido nada, né? Que assim, aqui no Brasil, João, tem que ter, dizem que tem análise de desempenho. Mas como é que tem análise de desempenho? Só que os caras contratam o Luan, o Trellis, o Otero, que só bate falta, e depois os caras falam, o Otero só batia falta, mas ele faz isso desde que ele começou a carreira na Venezuela. E contrataram ele pro Atlético e depois pro Corinthians. É um sornoça com grife. O meu caro... Já deu seu palpite, né, Vitor Duarte? O André disse que vai ser o Everaldo, só dá alguma sorte quando entra em campo depois dos 30 minutos do segundo tempo. O Everaldo pode voltar. Ele dá sorte pro São Bento. São Bento tá precisando. Nós estamos aqui, ó. Leva, Everaldo. Tem 12 jogadores para jogar contra o Ipiranga no próximo final de semana. Vem, Everaldo, volta, vai. Pode vir. Para mim, o Corinthians vence também 1-0, meu palpite para esse jogo lá na Neoquímica Arena na próxima quarta-feira. 22h39, rapaz, como passou voando hoje o programa. Só pra gente finalizar, Poetinha, fala um pouquinho do futebol europeu, quero que você faça um breve resumo aí dos jogos que nós transmitimos, Poetinha. Primeiro transmitimos aí Real Madrid e Barcelona 3-1 Real em pleno Camp Nou, e o outro jogo deixou a desejar, né, pela Premier League, Manchester United e Chelsea 0-0. O que você pode dizer sobre esses dois jogos aí, Marcos Moraes? Alá, Madrid! O jogo que eu transmiti, vamos começar, né? Foi o primeiro jogo do sábado, inclusive, Barcelona e Real Madrid. Foi um jogo já que a gente esperava, né? Não talvez no resultado, mas talvez na intensidade, na qualidade do jogo, que parece que é totalmente outro esporte, né? Vamos ser bem sinceros. A gente costuma fazer jogo daqui na América do Sul, a gente faz um jogo de Europa, parece que a gente está fazendo um esporte totalmente diferente. Foi um jogo com muita qualidade técnica, tática, muitas variações táticas, um jogo no meio de campo que você vê jogadores que tratam bem a bola, jogadores que fazem o jogo andar. Fico impressionado, não que eu não esperasse isso desses jogadores, muito pelo contrário, mas eu ainda fico muito impressionado quando eu vejo, por um lado, o Toni Kroos, pelo outro, Frank de Jong. A gente é acostumado a ver Alisson de um lado,
Ralf do outro, Ramiro de um lado e não sei quem do outro. Quando a gente assiste um jogo que tem cross, que a gente tem o cross e que a gente tem o Frank de Jong, a gente vê, apesar de ser jogadores de idades totalmente diferentes, uma qualidade de jogo, intensidade absurda. O Kroos, ele vem buscar a bola no pé do zagueiro, muitas vezes ele troca de função para o Casemiro ir um pouco mais para frente para ele buscar essa bola, faz as viradas de jogo, lançamento de 50, 60 metros, faz o jogo andar, chega lá na frente, participa de todo momento com bola e sem bola também. O De Jong, a mesma coisa, um motorzinho, ele participa desse momento, faz o jogo andar, faz o jogo rodar, ele muitas vezes ele abre como um meia esquerda, nem como volante, como um meia esquerda, e faz esse time andar, tenta dividir essa responsabilidade de construção com o Messi, e fica muito evidente que o Barcelona está fragilizado porque não tem companheiros para o Messi, para potencializar o futebol do Messi. E aí fica evidente que o Busquets já não é aquele Busquets que a gente imaginou, já está num estágio diferente da carreira, não consegue mais dar aquela intensidade no meio. Acho que talvez o Pjanic consiga dar um pouco mais de intensidade que o Busquets. E ficou evidente no placar que o Real Madrid, com tranquilidade, com o time jogando, conseguindo fazer o time rodar, é um time que tem muita qualidade. O Sérgio Ramos, talvez, que eu vi jogar, seja o melhor zagueiro que eu vi jogar. Talvez seja o melhor zagueiro e entrega gols. Ele é um jogador técnico. Quando tem que matar a jogada, ele mata a jogada mesmo. É um cara que passa muita segurança, é um capitão, um líder nato. Agora, falando do jogo do Manchester United contra o Chelsea, fiquei muito decepcionado com esse jogo. Primeiramente, porque eu acho que a escalação foi errada. O Solskjaer, ele nem colocou no banco, ele nem relacionou o Alex Telles. O Alex Telles é um absurdo de lateral esquerdo, joga muito. O Shaw, para chegar no nível do Alex Telles, ele tem que melhorar uns 200%. E olha que o Alex Telles nem é esse fantástico lateral que a gente acha. Mas o Alex Telles não ter sido relacionado, para mim, foi uma surpresa muito grande. Eu acho que o time do Manchester tem capacidade para apresentar muito mais do que ele apresentou contra o Chelsea. O Chelsea também tem muito mais para apresentar. Eu acho que o Chelsea ficou muito refém ali do Havertz, né? O Havertz, no que ele faria, jogando numa função entre as linhas, não conseguiu jogar. O Fred fez uma bela partida, conseguiu marcar e neutralizar as opções de jogo do Chelsea. E foi um jogo decepcionante. Eu acho que poderia ter tido mais gols. Ponto positivo para a estreia do Cavani, que vai ser muito importante como centroavante do Manchester United. Tem lenha para queimar, é um belíssimo centroavante, fazedor de gols, consegue jogar fora da área, consegue fazer a função de segundo atacante. É um centroavante maravilhoso, o Edson Cavani. E o Van de Beek está pedindo passagem, né? Não tem como você deixar o Van de Beek no banco, nem relacionar, nem colocar ele em campo. Com todo respeito ao Fred, acho um bom jogador, pode compor um elenco, mas não pode ser titular e o Van de Beek banco. Pogba não pode ser banco, com todo respeito. E aí ficou esse futebol moroso. Acho que poderia ter tido muito mais emoção do que teve Chelsea e Manchester United, ou Manchester United e Chelsea. Foi um jogo fraco, realmente. O André disse que tem que ir nessa. Valeu pela participação, André Kaneski, sempre acompanhando, sempre com a gente. Falou que tem que ir nessa, mandando um abração para ele. Mas, o Robson, o Real Madrid tenta se recuperar, né? Vai vir embalado com essa vitória no El Clássico contra o Barcelona. E agora tenta se recuperar na Champions, né? Porque perdeu o primeiro jogo pro Shakhtar e amanhã enfrenta o Borussia Mönchengladbach. Tô bem, hein? Tô bem no alemão, hein, Vitor Duarte? Que espetáculo. Enfrenta amanhã o Borussia. Aulas Borussia... com o Diego e com o Fábio foram intensas. Exatamente. Real tenta se recuperar. O que você pode dizer sobre esse jogo aí amanhã, hein, Robson? Olha, sintoma de um grande jogo, né? O Borussia Mönchengladbach vai para cima do Real Madrid jogando nos seus domínios, jogando na Alemanha, né? Só corrigindo, o nome é Mönchengladbach porque o CH tem som de R na Alemanha. Então, né? O cancela, H Vitor Duarte. Não tô bem coisa nenhuma. Cancela Cancela seu alemão. Tá bem coisa nenhuma. O CH tem som de H apenas. Aí varia, R ou H. Mas aí é um assunto para o curso de alemão. Mas falando do futebol em si, do jogo, o Real Madrid, ele vem, né, após essa vitória confiante, acredito eu, porque
Cá entre nós, todo time sempre falta confiança para fazer um clássico, né? Principalmente um clássico de tal magnitude. Então, meu palpite é que o Real venha fazer realmente um grande jogo diante da equipe do Borussia Mönchengladbach jogando na Alemanha, né? Vai ter um desafio tanto pela frente, porque é difícil jogar lá na Alemanha, diga-se de passagem. Falando dos jogos do final de semana, tivemos aí 2 jogos bastante antagônicos, né? Bastante simétricos, onde a gente viu um baita de um jogo entre Real Madrid e Barcelona, e por outro lado tivemos uma baita porcaria entre Manchester United e Chelsea. Né? A gente viu um jogo meio que sofrível de ver no clássico inglês, mas com uma boa movimentação na equipe do Manchester United, né? Acabou chegando ao gol 4 vezes, enquanto que o Chelsea teve apenas uma única chance de chegar ao gol, enquanto que no El Clássico entre Real Madrid e Barcelona tivemos aí um bom jogo, aonde mesmo com um volume maior de jogo da equipe do Barcelona, brilhou a estrela do Real Madrid, que venceu por 3-1. Tá certo, Robson. Para fechar, Vitor Duarte, quarta tem um jogaço, né? Juventus e Barcelona, Cristiano Ronaldo contra Messi, o Cristiano voltando aí recuperado da Covid, né? Pegou Covid o Cristiano Ronaldo, o Messi em campo. Deve ser um baita de um jogo, né, Vitor? Com certeza, mais um baita de um jogo. Barcelona no inferno astral daqueles, né? Barcelona vive uma das suas piores temporadas no todo, né? Uma diretoria que tem muitos problemas, o seu principal jogador que já declarou que vai embora no final da temporada, uma reformulação no comando, né, de um treinador novo, do Ronald Koeman, Barcelona com muitos problemas, e a Juventus, que é um time que não encanta, né? A Juventus venceu os últimos 8 campeonatos italianos, mas quando chega na hora decisiva contra equipes que... com Verona, né? Elas Verona. Empatou com Elas Verona. A hora que André chega para... Com equipes que realmente importam em jogos, realmente que é o teste da Juventus. Não consegue. É um time que ainda não conseguiu engrenar. E aí já trocou de muitos treinadores, né? Já teve ali o Maximiliano Allegri durante muito tempo, né? Já teve ali, né, muitos testes, mas mesmo assim não vai. Então, é um clássico, é um jogo importantíssimo. Nunca é de se esperar um jogo ruim quando se tem Messi de um lado e Cristiano Ronaldo do outro, mas eu vou dar um palpite aqui de que vocês podem até ficar bravos comigo, a galera que está nos acompanhando também. É o pior encontro de Messi e Cristiano Ronaldo na história. Nunca os dois jogadores chegaram tão mal. O Cristiano, não só pela fase que ele vive na Juventus, é um artilheiro nato, eu sou fã incondicional, todo mundo sabe, mas porque está voltando de Covid, tem aquela situação toda complicada, aquela coisa toda, ele precisa estar muito bem fisicamente, essa é a maior formatação, a melhor fórmula do Cristiano dar certo, e o Messi não precisa falar mais nada, né? Tá daquele jeito que todo mundo sabe no Barcelona. Então, é o pior encontro entre Messi e Cristiano da história. Mesmo assim, é Messi e Cristiano. Podemos esperar um grande jogo também. Valeu, 22 horas mais 49 minutos. Ô, Poetinho, eu quero seu destaque final, agradecendo demais a sua participação. E o Cristiano Ronaldo de careca, o que você achou esteticamente? O Cristiano raspou a careca, né, ô Poetinho? Não dá essa moral, não. Especialista estético aqui da nossa equipe. De feição, Cristiano, você acha que ele continua bem? Você gostou do corte novo? Já dá seu destaque final também. Um abraço e até a próxima, viu, Poetinho? Não tem como ficar ruim o Cristiano, né? Cristiano Ronaldo não tem como ele ficar ruim, né? Careca, com cabelo, com aquele coquezinho samurai que ele tava fazendo, com cabelinho de lado, do jeito que o Cristiano Ronaldo ele é maravilhoso, né? Eu até falaria para ele engravidar de quadrigêmeos, porque trigêmeos e gêmeos é pouco. Engravida de quadrigêmeos, Cristiano Ronaldo, o robozão mais lindo do mundo, cara. Eu sou fã do Cristiano Ronaldo, hein, velho? Olha, vou falar para você que até arrepiou aqui, hein? Falar do Cristiano Ronaldo. Mas já deixo meus abraços a todos. Muito, muito importante, muito gostoso participar de mais uma jornada com vocês aqui no programa Camarote. Muito animado, gostei muito de participar. João e Vitor, a gente já participou muitas e muitas vezes anos juntos já, participando de camarote, de transmissão de jogo. E gostei muito do Robson. Robson, ele é maravilhoso também. Me engravida de gêmeos, Robson. Você não tem a afeição do Cristiano Ronaldo, mas me engravida de gêmeos, porque eu gostei de participar aqui do camarote com você. Espero poder dividir transmissão
também com você, porque você é maravilhoso, o rei da Bahia, o rei do Cariri, aí todo, da Bahia não, né, do Ceará, É maravilhoso. Ceará, rapaz. Pelo amor de Errei. Deus, hein? Já desqualifica. Agora você só me engravida. Não precisa ser de gêmeos mais, não. Porque eu errei aqui completamente o que eu ia falar. E só aqui, falando agora de um assunto um pouco mais sério, eu sei que a gente faz piada, só atualizando aqui, que tem muita gente também que está assistindo a gente, que me mandou algumas mensagens no privado em relação a Duda, né, Maria Eduarda, a minha amiga. Algumas informações não são muito boas, né? Ela piorou seu estado, entrou em coma, teve algumas paradas cardíacas, teve um mau funcionamento dos seus rins, um rim parou, o outro também está com apenas 10% de capacidade. Ela estava entrando na mesa de cirurgia, ela entrou em coma e o médico falou que não era possível fazer porque talvez ela não resistisse, mas mesmo assim a gente acredita porque apesar dos médicos desenganarem a Duda, a Maria Eduarda, eu acredito que o Deus que está aqui é o Deus que eu acredito, o Deus que respondeu muitas orações minhas, vai conseguir interceder e dar força para a família, dar força para ela, que ela vai se recuperar, vai sair muito bem, vai sair dessa. Ela sempre nos acompanhou, acompanhava a transmissão, acompanhava o programa Camarote, ela gostava bastante, sempre uma menina alegre, uma menina muito para cima, que sempre falava para mim, não fica triste não, vai para cima que tudo isso vai passar. 16 anos e passando por tudo isso. E confesso que estou aqui me segurando para não chorar, porque é uma pessoa que eu gosto muito, uma menina que vale muito aí, e eu sei que ela vai sair dessa, eu sei que ela vai superar tudo isso, e que futuramente ela vai estar aí comentando também nas nossas transmissões, e vai estar vivendo a vida dela, uma vida boa e uma vida muito bem vivida, tá? Só isso que eu agradeço a todos aí, e que vocês coloquem ela nas orações de vocês, o pessoal que está nos escutando aí, mandem essa força, essa vibração positiva para que ela consiga sair dessa. Beijo, Duda, beijo para a família dela. Muito obrigado também, viu? Já está nossas orações aí para Maria Eduarda, para Duda, a grande amiga do Poetinha, que ela se recupere, que ela consiga sair dessa. A gente sabe que esses momentos aí não são fáceis, né? Para a família, principalmente, quando uma doença grave aí toma conta de alguém, de algum ente querido. Eu sei bem como é isso. Recentemente passei por uma aqui que vocês sabem muito bem. Então a gente espera que ela se recupere e saia dessa e se recupere prontamente aí o mais rápido possível. Nossas orações então para Maria Eduarda, nossa telespectadora, então, nossa seguidora aí, como disse o Poetinha, e grande amiga do Marcos Moraes. E obrigado, Poetinha, por você ter participado do programa e não ter deixado o astral cair mesmo com essa notícia terrível, né? Então, muito obrigado, realmente, você é gigante e até a próxima, viu? Robson Nogueira, diretamente lá do Ceará, obrigado, agora devidamente batizado, né? Como eu disse aqui, tem que participar do camarote para ser realmente devidamente batizado e apresentado, mas chegou aí, parece que já estava na equipe há muito tempo, já jogou aí, já vestiu a 10 e a faixa, porque realmente foi muito bem na transmissão do último domingo e hoje também nos abrilhantando, nos agraciando com a sua presença e abrilhantando muito o nosso programa. Um abraço, viu, Robson? Seja bem-vindo mais uma vez. Até a próxima, seu destaque final. Muito obrigado, João. Um abraço a você, ao Vitor, ao nosso querido Marcos. Prazer imenso estar podendo fazer parte do timaço aqui da Rádio Prorrogação. Eu acompanho já a rádio já há muito tempo. Também sou um fã de carteirinha, sempre acompanhei também o programa, nosso programa aqui. E eu queria agradecer a cada um de vocês pela receptividade, pelo carinho, aos ouvintes pela audiência. Também aqui reitero, assim como o João e também como o nosso querido Marcos, as energias positivas, orações para a nossa amiga, para a Duda, né, que é amiga do Marcos, é nossa amiga também, automaticamente. Então, que Deus possa aí dar força para ela, para toda a sua família, para os seus amigos, nessa hora tão difícil, que eu também sei bem o que é passar por isso. Então, que Deus possa iluminar cada um deles nesse momento e que a vontade de Deus seja feita acima de qualquer coisa. Meu destaque final, meus caros amigos, em relação à rodada, a próxima rodada da Copa do Brasil, que terá aí grandes jogos, a rodada da Champions também, e poderemos aí ter surpresas nas próximas rodadas. No mais, um prazer, uma honra estar fazendo parte desse timaço. Aquele abraço para vocês e até a próxima. Forte abraço, Robson. Um abração para você, até a próxima. Foi realmente
especial ter você aqui no nosso programa. Vitor Duarte, meu parceiro de sempre, já muitas jornadas juntos aí, já perdi até as contas. Um grande abraço a você, meu amigo, que esteja tudo bem aí em Sorocaba. Até a próxima, seu destaque final também. Um grande abraço, Vitor. Valeu, João, valeu, obrigado a você. Muito parabéns ao Robson e agradeço demais. Quando a gente até gostaria de tomar esse tempinho no final, eu deixei para o final porque a gente faz isso, como você falou, o batismo do camarote dos nossos novos integrantes tem sido assim. Quando a gente pensou em iniciar esse projeto lá atrás, o que a gente mais imagina assim vamos criar um portfólio, vamos criar uma forma de falar do que a gente gosta, formar uma família, formar uma equipe ali, que todo mundo pensa no mesmo ideal, mas jamais, cara, jamais, em hipótese alguma, mesmo fazendo com muita seriedade, mesmo levando a sério, mesmo tendo algo a imaginar e pensar, e coisas que nós conquistamos juntos aqui, já grandiosas, né? Os outros dois que já estão aqui há muito tempo sabem que nós conquistamos coisas que muita gente que está na área aí faz 20, 30 anos ainda não conseguiu, mas eu não imaginava que a gente conseguiria chegar tão longe. E hoje, cara, tendo aí uma pessoa de um estado do outro lado do país, do Nordeste, que eu amo tanto, e a gente vê, principalmente no jornalismo esportivo, que as pessoas têm tanta dificuldade de valorizar o lado de cima do país, né? O Nordeste, o Norte, e tem aqui um representante. O Robson pode falar, eu vivo Fortaleza, eu vivo Ceará, eu conheço o esporte, Bahia, Náutico, Santa Cruz, de perto, e pode dar valor a isso também, e não só no futebol, mas em todos os outros meios. Então, queria de coração agradecer ao Robson por ser não só um fã, mas por ter acreditado no nosso projeto, tenho certeza, por tudo que eu vi ontem na transmissão e tudo que eu estou vendo hoje também, que a gente vai dar muito certo junto e a gente vai ter muita coisa para colher. Mas o meu destaque final, João, além de, claro, mais uma vez, agradecer ao Marcos Moraes por tudo que ele se mostra como pessoa. Esse cara sei lá, eu não tenho nem palavras para defini-lo. Todas as provações que eu já tive com o Marcos, em todas as situações, desde o dia que eu conheci até hoje, é absurdo. E mais uma prova hoje, né? Um problema difícil, complicado, tem uma dificuldade de estar falando no microfone com uma amiga, com uma pessoa querida passando por problema, e ele está aqui, ele brinca, ele vai, ele participa, ele pede ajuda, e é esse o Marcos, é o coração bom que a gente conhece. Então, mais uma vez, desejar toda a saúde e melhoras para a Duda e dizer para o Marcos que ele é um cara que eu admiro bastante. Mas deixar um convite, cara, amanhã eu tenho mais um capítulo importante da minha carreira, a gente vai conquistando coisas legais dentro do espaço. A gente falou aqui do Magnus Futsal, e o Magnus é o único clube de futsal do mundo que tem mais de 100 mil inscritos no canal do YouTube. E amanhã, a partir das 4h40 da tarde, a gente vai fazer a primeira transmissão ao vivo, integrado rádio e canal do YouTube, com imagem da Rádio Magnus, com o Magnus Futsal, entre Magnus e MRW, pelo Campeonato Paulista de Futsal. O Magnus vem a 17 jogos invicto, depois da pandemia não perdeu, 100% de aproveitamento pelo Campeonato Paulista, e eu terei a oportunidade de estar na reportagem desse jogo, com uma equipe espetacular, com o Marquinhos, que ficou famoso aí com a Supercopa dos Impedidos, com a série do Fred, comentando esse jogo aí, Ricardinho, toda a galera do Magnus aí. Então, convite, 100 mil pessoas, 100 mil inscritos, seja mais um aí no canal do YouTube do Magnus Futsal. Estarei fazendo minha primeira participação no canal do YouTube também. Beleza? Valeu, João. Desculpa me alongar, mas valia todos esses aplausos aí. Um abraço. Sensacional. Boa sorte, Vitor. Boa sorte, pessoal aí do Magnus Futsal, da Rádio Magnus, que é sempre aí nossa parceira também, porque o Vitor, através do Vitor, a gente acaba torcendo muito também para que a Rádio Magnus cresça, porque a gente quer muito que esse nosso amigo Vitor Duarte também vá muito longe junto com a gente. Obrigado, Vitor. Obrigado, Robson. Obrigado, Poetinha, mais uma vez. Manda um abraço lá pro pessoal, que tudo se ajeite, tudo fique bem com a Duda. E obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez, você que é tão fiel com a gente, nos acompanha no YouTube, a gente sai do YouTube, volta para o Facebook, você está aqui com a gente também, o nosso grande André, que está sempre acompanhando, todo mundo que acompanha a gente, e agradecer demais a todo mundo pela audiência no final de semana, com as transmissões dos jogos, 5 jogos aí transmitidos,
rodada dupla no sábado, rodada tripla no domingo, e uma audiência espetacular. E a gente segue com esse projeto com muita vontade que ele cresça, que ele vá muito longe ainda, e eu tenho certeza que vai acontecer com pessoas como o Vitor Duarte, como o Poetinho, como o Robson, agregando, vai ser sempre muito importante pra gente. Um abraço, valeu a todos, o programa Camarote fica por aqui, a gente volta na sexta-feira, mas volta na semana aí, com as transmissões, com os jogos, tudo será divulgado aqui na página e você vai ficar sabendo, tá bom? Um grande abraço, ficamos por aqui, e você já sabe que aqui na Rádio Prorrogação é informação além do óbvio. Tchau, um abraço!